10 anos se passaram desde o dia em que um grupo de jovens companheiros permaneceu vitorioso sobre os restos do Rei Demônio, seus nomes gravados na história como os salvadores do reino. No presente, o herói está nos grandes salões ensolarados do castelo de Saint-Temidat, convocado diante do trono para enfrentar o monarca idoso a quem um dia serviu com lealdade inabalável. Sua compostura se estilhaça instantaneamente quando o rei lança uma acusação estarrecedora, questionando com um olhar severo se ele está realmente tramando uma rebelião contra a própria coroa que ajudou a proteger. Atordoado pelo absurdo, ele tenta manter sua dignidade enquanto o rei expressa uma profunda e teatral decepção, lamentando que o campeão que um dia derrotou o Rei Demônio tenha caído tão baixo. As acusações só se tornam mais graves, com o monarca descartando sua confusão como mera encenação e declarando que sua intenção traidora será exposta a todos no dia seguinte. Ele tenta argumentar com a corte, citando uma década de serviço leal como educador dos cavaleiros do reino e questionando por que ele algum dia se voltaria contra a coroa. No entanto, enquanto fala, ele não consegue deixar de notar a intenção fria e letal que emana dos guardas desconhecidos ao seu redor, percebendo que a estrutura de comando deles foi alterada. Enquanto jura silenciosamente que jamais ergueria uma lâmina contra aqueles que ele mesmo treinou, o rei interrompe seus pensamentos, alegando que existe uma prova inegável de sua culpa na forma de uma testemunha. As portas se abrem para revelar um jovem garoto, um príncipe a quem o próprio herói mentorou, avançando com um olhar estranhamente gélido e acusador. Esta jovem testemunha aponta o dedo, afirmando com uma certeza arrepiante que ouviu os planos secretos do herói para derrubar o próprio estado que ele ajudou a construir. Ele relata detalhes específicos da suposta trama, deixando a corte em um estado de choque coletivo com a profundidade da suposta traição. Enfurecido pela traição do garoto, o herói avança para agarrá-lo, exigindo uma explicação para as mentiras. Em resposta, a criança se encolhe e começa a chorar, fazendo uma exibição de terror súbito e calculado que apenas incrimina ainda mais seu antigo mentor. Ele mantém o aperto no jovem príncipe, que reage com uma mistura de choque e indignação. O garoto grita sobre seu status real, exigindo saber por que está sendo tratado com tanto desrespeito, enquanto o guerreiro permanece em silêncio, sua expressão uma máscara de determinação sombria. Vendo a comoção, o nobre de cabelos brancos se adianta para falar ao tribunal, sua voz transbordando um falso arrependimento. Ele lamenta que o homem que um dia chamou de camarada tenha realmente se tornado um traidor, distorcendo a situação atual para envenenar ainda mais a mente dos presentes. Essa acusação traz à tona a lembrança de uma noite há muito tempo, após um acampamento de treinamento. Eles estavam bebendo juntos. Em seu estado de embriaguez, o nobre perguntou se o guerreiro se lembrava de sua afirmação de que poderia conquistar o reino sozinho se realmente quisesse. Ele riu na época, com o rosto corado pelo vinho, chegando a sugerir que colocassem essa força à prova. O guerreiro apenas suspirou em resposta, descartando a conversa perigosa como nada mais do que uma piada de mau gosto nascida do excesso de cerveja. De volta à fria realidade da sala do trono, a figura encapuzada observa o processo em silêncio, seu rosto mascarado não revelando nada. O rei permanece sentado, sua presença pesada enquanto o peso das acusações se instala sobre a sala como um manto. O príncipe, encorajado pelo apoio da corte, continua seu ataque verbal, gritando que o guerreiro é um mentiroso e uma ameaça. Ele aponta um dedo acusador, seu rosto contorcido por uma malícia que parece ir muito além de sua idade, enquanto o guerreiro só consegue olhar em silêncio atônito para a traição. Finalmente, o rei fala, sua voz ecoando pelo salão ao declarar que não pode ignorar o testemunho de seu próprio filho. Ele afirma que a evidência de traição é agora inegável e que não há mais espaço para dúvidas ou misericórdia. Quando o guerreiro tenta falar em sua própria defesa, o monarca ruge por silêncio, seu rosto ficando vermelho de fúria. A força do comando ecoa nas paredes de pedra, deixando o acusado tremendo enquanto a gravidade de sua situação se torna clara. O rei continua sua tirada, descartando as conquistas passadas do guerreiro como irrelevantes e chamando de um fardo inútil para o Estado. Ele desdenha da ideia de que derrotar o Rei Demônio lhe conceda qualquer privilégio especial, especialmente quando sua presença agora só traz discórdia a um tempo de paz. Enquanto é expulso, o guerreiro reflete sobre a amarga ironia de tudo isso, a própria paz pela qual sangraram há 10 anos tornou-se agora a arma usada para descartá-lo. A memória de sua luta compartilhada desaparece, substituída pela realidade fria e dura de um reino que não tem mais lugar para seus heróis. Ele permanece sozinho diante do trono, sentindo o peso da traição do reino sobre seus ombros. A voz do rei ecoa pelo salão, rotulando-o oficialmente como traidor e exigindo que ele implore pela misericórdia de uma execução rápida por seus supostos crimes. Ao lado do trono, o nobre de cabelos prateados zomba, recontando conversas privadas como se fossem evidências de um golpe. Ele ridiculariza a ideia de que o guerreiro pudesse algum dia crescer além de sua posição atual, envenenando a mente do rei com versões distorcidas da verdade. O rei o observa com olhos frios, lembrando-se do garoto que conheceu anos atrás. Em sua mente, um herói que pode ser superado pela próxima geração não é mais um herói, mas uma relíquia a ser descartada em prol da estabilidade da coroa. O nobre continua seu ataque verbal, fingindo piedade pelo esforço que o guerreiro um dia dedicou ao seu treinamento. Ele ri da futilidade de tudo isso, deliciando-se com a visão da suposta queda de seu rival diante de toda a corte. Afastando-se da zombaria, o guerreiro sente a picada fria da percepção. Ele sabe que toda essa farsa foi orquestrada pelo homem que agora está ao lado do rei, uma tentativa desesperada de eliminar alguém que eles não podiam mais controlar ou entender. De repente, uma risada aguda e oca irrompe dele, ecoando contra as paredes de pedra e silenciando a corte. O rosto do nobre se contorce de raiva diante da audácia, e o rei, sentindo uma ameaça à sua autoridade, ordena que os guardas prendam o traidor imediatamente. Enquanto os soldados se aproximam, sua mente volta ao sangue e à poeira do campo de batalha.
Ele se lembra da luta agonizante para sobreviver e das inúmeras feridas sofridas em nome de uma paz que agora parece uma mentira vazia e amarga. Imagens de seus antigos companheiros e dos monstros que mataram passam diante de seus olhos. Ele se pergunta se suportou o calor do fogo do dragão e a perda de amigos apenas para ser descartado pelas mesmas pessoas que sangrou para proteger por uma década. Os guardas avançaram com lâminas desembainhadas, mas ele apenas mudou sua postura, seus olhos brilhando com uma luz renovada e perigosa. Ele os avisou com uma voz baixa e firme que nunca deveriam cometer o erro de subestimar um verdadeiro herói. Com uma liberação súbita e violenta de energia acumulada, ele enviou uma onda de choque ondulando pela câmara. A força de sua vontade sozinha lançou os homens blindados para trás e deixou o nobre traiçoeiro encolhido diante de um poder que eles tolamente tentaram suprimir. Ele permanece em meio aos destroços da sala do trono, o ar ainda zumbindo com o resíduo de seu poder. Enquanto os guardas gemem no chão, ele parece notavelmente imperturbável, sua expressão mudando de intensidade para uma calma casual, quase exausta. Relaxando sua postura, ele explica que finalmente parou de conter a imensa pressão que costuma manter sob controle. Ele lembra a corte que, uma década atrás, apenas 4 deles enfrentaram as maiores ameaças do mundo, e a única razão pela qual seus aliados sobreviveram à sua presença foi porque ele assim desejou. Memórias daquela era vêm à tona, lembrando um tempo em que a luta era descrita como algo muito pior do que o próprio inferno. Mesmo naquela época, o peso de sua existência era um fardo que poucos conseguiam imaginar. Ele continua, sua voz firme enquanto relata como eles cerraram os dentes e eventualmente derrubaram o exército do Rei Demônio. O título de herói não era apenas uma medalha de honra, era uma designação para aqueles capazes de sobreviver a tamanha carnificina impossível. Olhando para seus acusadores, ele nota o tremor visível deles, apontando que um humano comum provavelmente morreria apenas por estar sob sua sombra. Ele se tornou um ser que transcende suas definições mesquinhas de poder. Ele desdenha das acusações de rebelião do rei, revelando que estava contente em viver uma vida tranquila de semi-aposentadoria como recompensa por seus serviços. Sua mera presença agia como um impedimento para as nações vizinhas, um fato que a coroa parece ter esquecido tolamente. Com os guardas incapacitados ao seu redor, ele faz uma pergunta retórica final. Eles finalmente entendem a futilidade de tentar executá-lo? A dinâmica de poder na sala mudou irrevogavelmente. Aproximando-se do trono com passos casuais, ele anuncia sua renúncia, afirmando que não tem mais estômago para os jogos deles. Ele exige seu pagamento de aposentadoria, deixando o rei gaguejando de descrença diante de sua audácia. Quando o rei hesita, ele começa a aumentar suas exigências de forma lúdica, mais perigosa, sugerindo o dobro, depois o triplo e, finalmente, o quádruplo da soma original. Para enfatizar seu ponto, ele conjura uma pequena e ofuscante faísca na ponta do dedo, uma promessa silenciosa da destruição que seguiria a outra recusa. Aterrorizado até a submissão, o rei concorda freneticamente com a soma exorbitante, implorando por misericórdia. Com um aceno sarcástico e um agradecimento final pela hospitalidade, ele se prepara para sair do palácio como um homem livre e muito rico. Ele se afasta da sala do trono, os ecos da fúria impotente do rei seguindo seus passos. O monarca berra ameaças de exílio e listas negras internacionais, mas o jovem nem sequer diminui o ritmo enquanto deixa a sede do poder. Enquanto as pesadas portas começam a se fechar diante do chilique real, ele reflete sobre o absurdo da situação. O rosto do rei está roxo de raiva, mas o herói que parte sente apenas alívio. Ele já planejava uma jornada, independentemente do decreto da coroa. De volta aos seus aposentos, ele inicia o processo metódico de arrumar seus pertences. Ele observa uma pilha modesta de suprimentos, notando que, embora a quantia de aposentadoria que garantiu fosse substancial, não deve ser desperdiçadora ao se preparar para uma vida de independência. Ele organiza cuidadosamente seu equipamento, verificando o fio de sua lâmina e os lacres de suas rações de viagem. Cada item é contabilizado, uma preparação silenciosa para a estrada que o aguarda. Agora vestido com seu pesado manto de viagem forrado de pele, ele lança um último olhar para o interior do palácio. Ele considera oferecer uma despedida formal àqueles que o apoiaram durante seu tempo ali, mas descarta rapidamente a ideia, percebendo que se associar a um exilado só lhes traria problemas desnecessários. Saindo para o ar fresco, ele começa sua caminhada para longe da sede do poder. Ocorre-lhe que, na década desde que assumiu seu cargo, ele não viajou uma única vez apenas pelo prazer de ver o mundo. Seu caminho eventualmente o leva aos enormes portões reforçados que guardam a saída da cidade. Ele decide que, antes de desaparecer no horizonte, deve fazer uma visita a um velho amigo. No entanto, seu progresso é interrompido por uma linha de sentinelas blindadas que cruzam suas lanças à sua aproximação. Eles o informam que o general Valtor emitiu uma ordem direta para impedir sua partida, rotulando-o como um rebelde. É um movimento mesquinho de um homem que há muito nutre rancor contra ele. Ele encara a obstrução com uma expressão plana e indiferente. Em vez de discutir com os subordinados, ele simplesmente os informa que ele mesmo abrirá os portões. Com uma liberação súbita e explosiva de pressão, as enormes estruturas de madeira e ferro são arrancadas de suas dobradiças. Os guardas são lançados ao chão enquanto ele caminha calmamente pelos escombros, deixando a cidade para trás em seus próprios termos. Ele faz uma pausa na ponte de pedra, lançando um último e demorado olhar para as torres imponentes do castelo que foi seu lar por tantos anos. Com o coração pesado, ele sussurra um adeus final à vida que está deixando para trás, certo de que nunca mais pisará naquelas muralhas. Enquanto ele continua sua caminhada solitária, o silêncio da manhã é estilhaçado pelo ritmo estrondoso de cascos galopando e um rugido autoritário exigindo que ele pare. Seus olhos se abrem de repente, o reflexo pacífico de um momento atrás substituído por um foco agudo e cauteloso enquanto o som da perseguição se aproxima rapidamente. Virando-se para encarar a origem da confusão, ele se depara com o general Valtor, que lidera um esquadrão de soldados montados pela ponte.
O rosto do general está contorcido em uma máscara de fúria justiceira enquanto ele berra o nome de Arsal, declarando sua intenção de eliminar o jovem ali mesmo. O mundo foi mergulhado na escuridão quando o rei demônio do fogo celestial retornou após 1 milênio. Desesperadas e enfrentando a aniquilação, as pessoas recorreram aos sussurros de uma profecia antiga, buscando um vislumbre de esperança contra a sombra que avançava. Esta profecia foi meticulosamente registrada na Lenda dos Heróis, um tomo sagrado que detalha como campeões de outro reino seriam convocados para bater o mal. Falava de um tempo em que o grito de socorro do mundo alcançaria outras dimensões. Seguindo aquelas palavras antigas, 4 jovens foram trazidos aos grandes e frios salões do castelo de St. Midgard. Sua chegada não foi uma questão de escolha, mas uma convocação divina destinada a mudar o curso da história. Entre eles estavam o herói da lâmina de prata, o cajado da sabedoria, o guerreiro dourado e a santa da muralha branca. Esses 4 escolhidos, cada um possuindo um potencial único, embarcaram em uma jornada extenuante que eventualmente levaria à derrota do rei demônio. 10 anos depois, o herói da lâmina de prata, Arsal, encontra-se enfrentando um tipo diferente de conflito enquanto o general Valtor bloqueia seu caminho. A voz do general ecoa pela passarela de pedra, rotulando-o como traidor mais uma vez, um rótulo que Arsal recebe com um olhar cansado e cúmplice. Ele permanece cercado pela guarda de elite do general, mas sua postura continua notavelmente relaxada. Ele comenta casualmente sobre a umidade de suas roupas, parecendo mais incomodado com o clima do que com as espadas apontadas para seu peito. O jovem até se atreve a brincar com o oficial severo, questionando se o general foi especificamente ordenado a trazer sua cabeça. A expressão de Valtor endurece, seu silêncio confirmando que este não é um mero encontro diplomático. Torna-se claro que o decreto oficial de exílio do rei era apenas uma máscara educada para uma sentença de morte. Enquanto o general esclarece a natureza letal de sua missão, o peso da situação faz um soldado próximo tremer de medo do confronto que se aproxima. Com um tilintar metálico agudo, o general saca sua lâmina, declarando que a morte é o único fim apropriado para um traidor. Ele afirma que esta é uma regra inabalável do mundo, uma que ele está mais do que disposto a aplicar aqui e agora. Virando as costas para o aço desembainhado, o herói cansado suspira diante da futilidade de tudo aquilo. Ele se pergunta em voz alta se eles realmente acreditam que possuem o poder de acabar com sua vida, sua voz carregando uma forte sensação de tédio e decepção. Ele encara a fúria do general com um olhar frio e inabalável. Enquanto Valtor berra ordens para sua execução, acusando de traição e exigindo que ele se arrependa de seus atos, o jovem herói apenas suspira. Sua paciência com a ingratidão do reino finalmente chegou ao limite, e ele olha para o comandante aos gritos com nada além de um desdém cansado. De repente, uma violenta onda de choque rompe de sua posição, uma explosão silenciosa de força que lança os soldados ao redor pelos ares como folhas de outono em um vendaval. Em meio ao caos, ele permanece imóvel, sua mente vagando para os rostos do rei e do jovem príncipe que outrora o olhavam com olhos tão diferentes. Ele reflete sobre como as pessoas esquecem fácil. 10 anos de paz transformaram a memória do terror do rei demônio em uma fábula distante, e os heróis que sangraram por essa paz em relíquias inconvenientes de uma era esquecida. Além das muralhas do castelo, a cidade de St. Midgard próspera em uma tranquilidade comprada com o sangue alheio. Os cidadãos seguem com suas vidas diárias, rindo e caminhando pelas ruas ensolaradas, agora confortáveis demais em sua segurança para lembrar das sombras que um dia ameaçaram consumi-los. Para eles, a ameaça dos monstros é uma história de fantasmas, e os nomes de seus salvadores foram lavados pela maré do tempo. Com um movimento lento e deliberado, ele ergue a mão, o couro escuro de sua luva rangendo enquanto se prepara para demonstrar a verdadeira escala do poder que eles tão tolamente desafiaram. O general, cegado por seu próprio senso de autoridade, continua a rugir ameaças, exigindo saber se o traidor realmente pretende resistir ao decreto real. Ele ordena que o herói entregue sua cabeça pelo bem do rei, mas o jovem apenas rebate com uma pergunta afiadas, zombando da lealdade cega do general e do absurdo da situação. Ignorando o barulho, o herói olha para o sigilo brilhante em seu pulso, confirmando as coordenadas de seu próximo passo enquanto o mundo ao seu redor começa a ceder sob o peso de sua intenção. Ele bate o calcanhar com um estalo estrondoso, o impacto estilhaçando o chão de pedra e enviando uma fissura irregular correndo em direção à linha blindada. A terra se agita violentamente, arremessando os soldados para o alto como se o próprio alicerce do castelo tivesse se voltado contra eles. Enquanto o general grita de terror, o herói simplesmente assobia uma melodia alegre, com uma expressão de diversão indiferente. Esta demonstração de força esmagadora deixa o comandante tremendo, sua bravata substituída por um medo primordial ao perceber a magnitude do erro que cometeu. Ele se despede casualmente do general, sua voz calma apesar do estrondo cataclísmico sob seus pés. A terra se fende com um rugido ensurdecedor, engolindo o caminho para a cidade e deixando a força militar isolada. Devido a essa reviravolta repentina, o general apenas consegue gaguejar em descrença, seu rosto contorcido por uma mistura de fúria e puro terror enquanto o chão sob suas botas desaparece na escuridão. O homem de armadura e seus soldados são lançados no abismo, seus gritos ecoando contra as paredes de rocha que desmoronam. Bem acima do caos, o jovem herói verifica a interface brilhante em seu pulso, notando que o número de sinais vitais nas proximidades permanece inalterado, apesar da queda, confirmando seu controle sobre a destruição. Após a poeira baixar, ele observa os destroços da carruagem real e os corpos espalhados dos guardas. Ele reflete sobre o absurdo da situação, questionando por que o rei e o príncipe se deram a tanto trabalho para executá-lo sob pretextos tão frágeis, embora admita que o desfecho foi, talvez, inevitável devido ao medo que sentiam de seu poder. Dando as costas para a destruição, ele olha para as torres distantes da capital.
Um silêncio pesado paira sobre a paisagem enquanto ele se prepara para partir, sua expressão ilegível enquanto deixa sua vida anterior para trás. Ele decide deixar esses pensamentos perturbadores de lado, resolvendo recomeçar sem o fardo de preocupações desnecessárias. Com um último olhar para a cidade que um dia serviu, ele inicia sua jornada rumo ao desconhecido, focado apenas no caminho à frente. Enquanto isso, dentro das muralhas do palácio, o jovem príncipe é consumido por um acesso de raiva, seu rosto retorcido enquanto grita o nome do herói. Ele assiste horrorizado aos relatos sobre o colapso total do portão, percebendo que seu alvo escapou de suas mãos. Na quietude da sala do trono, o idoso rei senta-se em contemplação, sua voz pesada ao se perguntar se este era realmente o caminho certo. Ele chama por seu conselheiro, Malgan, buscando algum tipo de reafirmação para as medidas drásticas que tomaram. A figura encapuzada emerge das sombras, suas mãos iluvadas segurando uma orbe cristalina pulsante. Ele fala em um tom baixo e rouco, assegurando ao monarca que os resultados do exílio estão ocorrendo exatamente como planejado e que o desfecho é favorável para a coroa. Eles continuam seu diálogo sombrio, com o rei ouvindo enquanto o conselheiro mascarado rótula o antigo herói como um demônio que traz apenas infortúnio ao mundo. Para eles, a expulsão da lâmina prateada não foi apenas uma manobra política, mas um ato necessário de purificação para livrar o reino de uma suposta maldição. Ele permanece ao lado do rei, ouvindo enquanto o monarca lamenta o fardo da existência de Arsal. O rei declara que, embora o mundo possa ver o rapaz como um salvador, para o reino, ele não passa de uma fonte de dor irreparável. A figura encapuzada permanece em silêncio, seu olhar mascarado fixo à frente enquanto o rei adverte contra ser enganado por meras bobagens. O jovem príncipe explode em um acesso de raiva, chutando um banco pelo salão em uma exibição violenta de frustração. Ele amaldiçoa Arsal como um traidor, descartando suas conquistas passadas como inúteis. Observando esse surto, o conselheiro nota que tal fúria é a única resposta apropriada, instando o príncipe a não se deixar levar pelo sentimento. A conversa volta-se para os outros heróis que outrora estiveram ao lado da lâmina prateada. O rei recorda o poder que eles exerciam, mas o conselheiro ressalta que, apesar de tal força, Arsal permaneceu ocioso por uma década, sem realizar nada digno de nota. Ele sugere que a presença do rapaz é um peso estagnado sobre o reino. Essa percepção pesa sobre o rei, que segura a cabeça em sinal de angústia. Ele reconhece a gravidade de ter derrotado um rei-demônio, mas a realidade política é muito mais complexa. Ele ordena que os ministros das relações exteriores e diplomatas sejam convocados imediatamente para gerenciar as consequências do exílio do herói. Aproveitando o momento, o príncipe brada ordens à corte, com o rosto contorcido por uma sede de controle. Ele exige que avisos sejam enviados a todas as nações vizinhas. Qualquer terra que ouse oferecer santuário a Arsal será vista como inimiga do Estado e enfrentará a aniquilação total. Enquanto esses gritos ecoam pelos corredores, o conselheiro tranquiliza o rei, afirmando que o espírito do jovem herdeiro é exatamente o que o reino precisa. Ele comenta friamente que mesmo um herói capaz de matar um rei-demônio não pode esperar resistir ao poder combinado de 10.000 soldados. Ele levanta uma mão enluvada, sua voz caindo para um sussurro arrepiante ao sugerir que Arsal não é a única raiz do desastre iminente. Ele pergunta ao rei se ele está verdadeiramente satisfeito com o curso de ação atual, insinuando que o expurgo apenas começou. Uma visão dos 4 heróis lendários, a maga, a santa, o guerreiro e a lâmina prateada, surge na mente, uma lembrança de um vínculo agora rompido. A voz do conselheiro corta a memória, afirmando que, a menos que essas figuras sejam apagadas do mundo dos homens, o reino jamais poderá escapar da ruína que segue em seu rastro. O príncipe permanece resoluto, seus olhos brilhando com um novo e sombrio propósito. Atrás dele, o rei senta-se curvado em seu trono, o peso de sua coroa parecendo mais pesado do que nunca enquanto contempla a ponte que acaba de queimar. Ele já foi uma criança diferente, correndo em direção ao pai com um sorriso brilhante e genuíno. Naqueles dias, o vínculo entre pai e filho não era manchado pelas sombras da necessidade política e pelo medo do retorno de um herói. Ele observa enquanto o rei se afunda em seu trono, esmagado pelo peso do decreto. Malgan estende a mão, sua voz um murmúrio baixo enquanto questiona como as coisas chegaram a esse ponto, embora sua postura sugira uma performance calculada em vez de luto genuíno. Afastando-se do monarca abatido, o conselheiro encapuzado dirige-se à assembleia com uma proclamação retumbante. Ele os incita a caçar o traidor Arsal até os confins da terra, enquanto o jovem príncipe observa com um olhar frio e inabalável, sua determinação se fortalecendo. O conselheiro ergue as mãos enluvadas para os céus, sua voz subindo em um fervor religioso. Ele afirma que os próprios deuses exigem esse expurgo, seu rosto mascarado escondendo qualquer intenção real por trás de suas palavras fanáticas. Em resposta a esse mandato divino, o príncipe dá um passo à frente para liderar o ataque. Ele ordena que os soldados se preparem para a batalha, sua voz ressoando com a autoridade de um futuro rei, enquanto o conselheiro oferece uma bênção sombria para a jornada. Com o punho erguido, ele convoca as tropas, declarando que entregará pessoalmente o julgamento aos traidores perversos. Os soldados rugem em aprovação, seus espíritos inflamados pelo chamado às armas e pela promessa de retribuição divina. Até mesmo o rei idoso, movido pelo fervor de seu filho e conselheiro, encontra uma centelha final de força. Ele solta um grito gutural, apostando o próprio prestígio do reino nesta caçada e despejando o que resta de seu espírito na causa. Longe do alcance do palácio, o jovem herói olha para a distância, sem saber da tempestade que se forma contra ele. Ao seu lado, sua companheira observa com preocupação enquanto ele nota que a ameaça mais próxima já se aproxima. De volta às sombras da corte, o conselheiro solta uma risada baixa e arrepiante. Seu plano está em movimento, e a caçada aos heróis começou de fato. Arsal abre caminho pela vegetação densa, o farfalhar das folhas sendo o único som na floresta silenciosa.
Ele reflete que desviar da estrada principal foi uma decisão sábia, pois a solidão o permite avançar sem ser notado. Ele salta sobre um tronco caído, seus movimentos fluidos e praticados. Ao atingir o topo de uma pequena crista, ele faz uma pausa, seus olhos captando um vislumbre de algo à distância. Tendo montado um pequeno acampamento, ele se senta perto da fogueira crepitante, o vapor de sua caneca subindo no ar frio da montanha. Ele encontra um raro momento de paz neste isolamento, embora sua mente divague até Emrys, imaginando se ela está frustrada por ele não ter respondido à sua última mensagem. O silêncio das montanhas traz de volta memórias de uma década atrás, uma época em que o fardo do mundo repousava sobre ombros mais jovens. Ele se lembra dos rostos de seus companheiros e da determinação compartilhada que outrora os unia durante a caçada ao Rei Demônio. Em sua memória, a maga se coloca diante deles com um sorriso confiante, o dedo levantado enquanto faz uma proposta ousada. Ela se oferece para compartilhar seu conhecimento, prometendo ensinar ao grupo os fundamentos da magia. Eles haviam se reunido em uma taverna mal iluminada, a atmosfera densa com um cheiro de ensopado e madeira velha. Ela explicou que a magia não era um privilégio reservado apenas aos magos. Com a técnica certa, qualquer um poderia aproveitar a mana ambiente do mundo para realizar feitiços simples. Ele se inclinou para a frente, seus olhos arregalados de curiosidade e desejo de aprender. Ao seu lado, a jovem de Maria Chiquinhas comemorava com entusiasmo, enquanto seu companheiro de orelhas de raposa ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela detalhou duas artes específicas: armazenamento, que permitia guardar itens em um bolso oculto do espaço, e telepatia, uma ferramenta vital para a comunicação silenciosa entre aliados. Ele a questionou mais a fundo, tentando conciliar essa nova informação com os brasões de comunicação que vira serem usados pelos cavaleiros no Castelo Real. Ele percebeu que a magia que ela descrevia era muito mais versátil do que os sistemas rígidos que conhecia. Para demonstrar, ela arregaçou a manga e um brasão brilhante e intrincado começou a brilhar em sua pele. A luz iluminou a sala, arrancando suspiros de admiração do grupo enquanto ela os alertava que tal poder, embora útil, também poderia revelar sua posição a um inimigo atento. Ela começa esclarecendo a distinção fundamental entre as duas disciplinas. Enquanto a magia demoníaca se baseia na mana bruta, a arte da razão é um ofício humano, alimentado pelo poder inato da lógica e do entendimento que reside no espírito humano. Por causa dessa explicação, o jovem herói se inclina, com a curiosidade aguçada pelas nuances do ofício. Seus companheiros observam, alguns com diversão e outros com um toque de ceticismo, enquanto a maga expressa surpresa com sua súbita profundidade de conhecimento sobre teorias tão complexas. Ele então oferece sua própria definição com um floreio confiante, descrevendo a arte como domínio sobre as próprias leis que governam a existência. Seus olhos brilham com uma nova clareza enquanto ele fala sobre manipular os princípios subjacentes do mundo para alcançar seus objetivos. Essa afirmação ousada deixa a maga momentaneamente atordoada, de boca aberta enquanto questiona se ele realmente compreende o peso de suas palavras. Envergonhado, ele admite que a explicação simplesmente pareceu certa no momento, embora não conseguisse explicar a fonte de sua súbita intuição. Para fundamentar suas ideias elevadas, ela aponta para o mundo natural, onde a gravidade puxa os frutos para a terra e o calor consome a madeira. Ela explica que a arte deles é a interferência deliberada nessas constantes físicas estabelecidas, dobrando as regras da natureza através da pura vontade. Ao oferecer a própria energia interna como catalisador, ela continua: um praticante pode ignorar a sequência natural dos eventos. Ela ilustra como um tronco pode ser feito para explodir em chamas instantaneamente, pulando a necessidade de uma faísca externa ou calor constante ao saltar direto para o resultado desejado. O jovem nobre entre eles testa os limites dessa teoria, perguntando se a madeira poderia ser congelada ou até transmutada em ouro. Ela esclarece que, embora o congelamento seja uma questão de energia e esforço, transformar madeira em ouro é uma impossibilidade fundamental, pois desafia a natureza inerente do próprio material. Com a lição teórica concluída, ela os incentiva a praticar as aplicações práticas de armazenamento e telepatia que discutiram. Ela promete mergulhar mais fundo nos mistérios da mana demoníaca em outro momento, uma vez que tenham dominado esses fundamentos essenciais da lógica humana. Ela oferece um sorriso final encorajador, observando que o sucesso está ao alcance deles se aplicarem diligentemente. No entanto, sua expressão muda ligeiramente ao adicionar um aviso brincalhão, questionando se eles realmente possuem o foco necessário para alcançar tal feito. À medida que a memória desaparece, o herói se encontra em seu destino, com a jornada pelas montanhas finalmente chegando ao fim. Ele começa a desempacotar seus suprimentos de seu armazenamento mágico, as lições do passado ainda ecoando em sua mente enquanto se prepara para a tarefa à frente. Ele trabalhava com eficiência praticada, o ritmo familiar de montar o acampamento trazendo memórias das longas e extenuantes marchas durante a campanha para derrotar o Rei Demônio. Ao recuar para admirar seu trabalho, o jovem herói notou como aquilo era muito melhor do que as tendas militares sem graça e utilitárias. Ter um espaço só seu era uma vitória pequena, mas significativa em sua nova vida. Enquanto se acomodava em uma cadeira para descansar as pernas cansadas, uma sombra momentânea de preocupação cruzou seu rosto, e ele se pegou imaginando se seus antigos companheiros estavam conseguindo evitar problemas sem ele. Sua expressão endureceu ao lembrar dos boatos sobre seu exílio sendo espalhados por toda a terra. Ele sabia que, sem sua proteção, o reino estava muito mais vulnerável do que seus líderes admitiam, embora o destino deles não fosse mais um fardo para ele carregar. Observando a vasta paisagem, ele refletiu sobre a década de paz que o continente desfrutou, uma paz comprada e mantida pela existência de armas supremas vivas como ele, cuja mera presença impedia qualquer pensamento de invasão de nações vizinhas. Mudando seu foco para necessidades mais imediatas, ele ergueu um dedo e canalizou uma pequena centelha de magia
magia da razão, fazendo uma chama dançar na ponta do dedo antes de usá-la para acender a lenha que havia coletado. O calor do fogo crescente trouxe um sorriso genuíno ao seu rosto, e ele reservou um momento para apreciar o conforto simples de uma bebida quente enquanto o sol começava a se pôr no horizonte. Ele observou com antecipação silenciosa enquanto os cortes grossos de carne começavam a chiar e estalar sobre as chamas abertas, o aroma rico e saboroso preenchendo o ar fresco da montanha e fazendo seu estômago roncar em protesto. Com habilidade prática, ele passou para a próxima etapa de seu jantar, quebrando cuidadosamente um ovo no centro de uma fatia grossa de pão em sua frigideira, a gema brilhando enquanto começava a cozinhar. O resultado foi uma obra-prima da culinária simples ao ar livre, um pão com ovo perfeitamente dourado, brilhando sob a luz do entardecer e pronto para ser devorado. Ele solta uma risadinha, com os olhos fixos no ovo frito simples, mas perfeito, sobre a torrada. O debate sobre temperos, se alguém preferia sal, pimenta ou algo mais elaborado, era uma futilidade do passado, mas trazia um pequeno sorriso ao seu rosto. Ele decide que, por enquanto, vai simplesmente saborear a comida exatamente como gosta. Com uma mordida generosa, ele saboreia o resultado de seu trabalho, a gema rica e o pão crocante proporcionando uma fuga momentânea do peso de sua história. A alegria simples de uma refeição bem preparada é um luxo que ele não se permitia com frequência. Ao terminar, seus pensamentos vagam para a jornada à frente, especificamente sua chegada a Alpha Dragon no dia seguinte e a logística para se reunir com Emrys. No entanto, seu planejamento interno é abruptamente interrompido quando seus sentidos ficam em alerta, despertados por uma perturbação súbita e aguda no ar ao redor. Ele varre a linha das árvores com o olhar, sua expressão endurecendo ao detectar uma presença massiva por perto, algo distintamente não humano. No entanto, tão rápido quanto a sensação apareceu, ela desaparece no nada, deixando-o imaginando se um monstro o estava perseguindo ou se seus instintos estavam apenas pregando peças no silêncio da montanha. Afastando o mal-estar, ele volta sua atenção para uma interface mágica brilhante para enviar uma breve atualização, embora espere que o destinatário provavelmente ignore sua mensagem. Ele digita uma nota casual, mencionando sua intenção de visitá-los em breve, seus movimentos praticados e calmos, apesar do mistério persistente da floresta. Ele observa a mensagem ser transmitida, uma onda de nostalgia o invadindo ao lembrar de usar métodos de comunicação privada semelhantes muito antes de ser conhecido como um herói. É um pequeno ritual familiar que conecta sua solidão atual a uma vida que ele pensou ter deixado para trás. Com a mensagem enviada, ele se levanta de seu assento e alonga os membros, a tensão do dia começando a diminuir. Ele decide que uma xícara de café é o prelúdio perfeito para preparar sua refeição noturna, deixando de lado as memórias fragmentadas de seu passado que ele não consegue mais compreender totalmente. Ele coloca uma chaleira sobre o fogo crepitante, o borbulhar rítmico da água fornecendo uma trilha sonora relaxante para seu acampamento silencioso. Ele se move com mão firme, focado no processo metódico de preparo. O líquido escuro filtra-se lentamente em sua xícara, o aroma rico dos grãos de café subindo com o vapor. É um ato lento e deliberado de autocuidado no coração da natureza selvagem. Finalmente, ele dá um gole longo e satisfatório, o calor da bebida espalhando-se por ele enquanto observa a paisagem que escurece. Por este momento, pelo menos, o mundo está calmo, e os fardos de sua vida anterior parecem estar a um mundo de distância. Ele se senta em uma contemplação silenciosa, o vapor de sua xícara subindo no ar fresco. Sua mente divaga sobre o conceito de uma vida lenta, perguntando-se se essa existência pacífica e deliberada é o que os outros queriam dizer com o termo. Um sorriso suave toca seus lábios enquanto ele resolve realmente ver o mundo desta vez. Durante os dias frenéticos da subjugação do Rei Demônio, ele atravessou muitas terras, mas a urgência da guerra o cegou para sua beleza. Agora, como um ex-herói, ele pretende abraçar uma jornada de lazer, vendo as paisagens que antes ignorou. Com um novo senso de propósito, ele se levanta e se prepara para um passeio, seus pensamentos voltando-se para as praticidades da noite. Ele considera que, se por acaso encontrar alguma caça adequada durante sua caminhada, seria uma excelente fonte de proteína para seu jantar. Suas botas estalam suavemente contra a terra enquanto ele começa sua caminhada na floresta ao redor. A transição do acampamento aberto para a copa sombreada é silenciosa, marcada apenas pelo ritmo constante de seus passos. À medida que ele se aprofunda na floresta, inicialmente acha o silêncio inquietante, notando a falta de atividade. No entanto, um farfalhar repentino na vegetação rasteira chama sua atenção, levando-o a se perguntar se uma fera selvagem está à espreita por perto. Ele faz uma pausa, seu olhar fixo em uma descoberta que traz uma expressão de súbita percepção ao seu rosto. O mistério da sensação anterior começa a se desenrolar, e ele murmura um reconhecimento da verdade que agora está diante dele. Erguendo-se sobre ele está um fragmento maciço e irregular, pulsando com um poder residual fraco. Ele percebe que a presença estranha que sentiu durante sua refeição era apenas o eco mágico persistente deste objeto, confirmando sua suspeita de que um grande dragão está habitando em algum lugar nas proximidades. Arsal está perto da fogueira crepitante, seu olhar fixo no grande cristal pontiagudo que brota da terra. Ele sente uma presença pesada e opressiva no ar, notando que um grande demônio deve estar à espreita em algum lugar nas proximidades imediatas. Ele se acomoda em um tronco, girando uma pequena escama brilhante na mão. Parece totalmente fora de lugar neste local desolado, e ele pondera por que tal objeto seria deixado ali, especialmente quando parece não haver nenhum outro sinal de vida ao redor. Sua atenção se volta para o horizonte distante, onde um brilho fraco e oscilante chama sua atenção através da escuridão. Ele percebe que deve ser uma aldeia, e lhe ocorre que a escama provavelmente foi deixada como um marcador deliberado por alguém que passou por este caminho antes dele. Ele ativa seu dispositivo de comunicação, o som agudo de bip cortando o silêncio da noite enquanto ele relata suas descobertas.
Considerando a ameaça de monstros devoradores de homens que costumam caçar nessas terras, ele decide que é melhor ser cauteloso e esperar o amanhecer antes de se mover, já que não há sinais imediatos de uma emboscada por perto. Ele volta seu foco para questões mais práticas, fritando bacon e ovos em um pequeno fogão portátil. Ele acha o silêncio absoluto da floresta inquietante, concluindo que os predadores locais devem ter afugentado todas as outras criaturas vivas da área. Ele toma um gole longo e refrescante de seu cantil, a água fria sendo um alívio bem-vindo após a longa caminhada do dia. Ele se recosta em sua mochila, permitindo que um raro momento de quietude o envolva enquanto termina sua refeição. Ele olha para cima, a vasta extensão do céu noturno se estendendo sobre seu acampamento solitário. As estrelas estão brilhantes e numerosas, lançando uma luz suave e etérea sobre a natureza silenciosa. Seus pensamentos divagam enquanto ele encara a exibição celestial, lembrando-se dos nomes poéticos que seu povo dá aos céus, como a abóbada de prata. Ele reflete sobre seu próprio caminho, perguntando-se se ele realmente encarna o espírito de um herói que deve caminhar pelas noites mais escuras para encontrar a luz. Ele sente um leve peso nos membros, uma combinação da refeição quente e da exaustão persistente de sua jornada. Ele ri baixinho para si mesmo, notando que não tem mais a mesma energia incansável que possuía em sua juventude, e decide que finalmente é hora de se entregar ao sono. Ele entra no calor de seu saco de dormir, puxando as cobertas grossas contra o frio da noite. Enquanto seus olhos se fecham, o silêncio profundo da floresta o embala em um sono pesado e merecido. Ele desperta de seu sono, o som de uma voz familiar chamando seu nome o puxando de volta à consciência. Em suas memórias, ele está de volta com seus antigos companheiros dentro do subespaço mágico de uma tenda. Emrys explica que sua magia permite que eles acessem esse santuário de qualquer lugar, proporcionando um descanso vital durante sua longa jornada para derrotar o Rei Demônio. Eles lhe oferecem um sentimento caloroso de despedida, lembrando de que ele é sempre bem-vindo para retornar ao lado deles sempre que desejar. Ele acorda sobressaltado enquanto a visão se dissolve, deixando-o sozinho no ar frio da manhã. Ele suspira com a nostalgia do sonho antes de se levantar e se preparar para o dia que virá. Ele limpa meticulosamente seu acampamento, sem deixar vestígios. Enquanto aperta sua mochila, ele sente uma leve presença biológica por perto. O jovem se aproxima de um vilarejo rústico e silencioso, aninhado entre as colinas, com a névoa matinal ainda agarrada aos telhados. Ele encontra as ruas desertas devido à hora matinal, mas logo avista um morador idoso cuidando de seus afazeres matinais perto de uma pequena casa. Ele cumprimenta o homem educadamente, identificando-se como um simples viajante. O ancião olha para cima, seu rosto desgastado mostrando uma mistura de surpresa e curiosidade diante do visitante inesperado. O ancião admite que viu uma luz à distância na noite passada e se perguntou se seus olhos o estavam enganando. Arsal oferece um humilde pedido de desculpas por qualquer preocupação que sua fogueira possa ter causado. Ele então pergunta se Arsal é realmente apenas um viajante ou talvez um representante da Guilda dos Aventureiros. A pergunta pega o espadachim de surpresa, sugerindo um problema mais profundo que aflige o pequeno assentamento. Ele balança a cabeça, esclarecendo que não possui qualquer afiliação com a Guilda de Aventureiros. O rosto do ancião cai levemente enquanto ele explica que esperavam mercenários ou caçadores de monstros para lidar com as ameaças locais. Percebendo o peso das expectativas do homem, o viajante oferece um pedido de desculpas sincero pela confusão. Vendo a preocupação genuína do jovem, o ancião retira um pergaminho gasto que retrata uma jovem com o cabelo preso em duas caudas. Ele pergunta com a voz trêmula se o viajante encontrou essa pessoa desaparecida durante sua jornada. A revelação o atinge com um sobressalto de surpresa quando o velho identifica a garota no desenho como sua própria filha. Ela havia se aventurado nas montanhas 3 dias antes para colher ervas, explica o ancião, mas o caminho de volta permaneceu vazio desde então. Isso explica o apelo urgente enviado à guilda, pois o viajante percebe que a aldeia está desesperada por qualquer espada capaz. O ancião confirma que solicitaram reforços, mas apenas um punhado de almas atendeu ao chamado até agora. Apesar das circunstâncias sombrias, o ancião oferece hospitalidade, conduzindo-o a uma casa vaga onde ele pode descansar. Enquanto se acomoda, ele considera sua distância da capital e o rumo estranho que sua jornada tomou. Seus pensamentos escurecem ao contemplar a natureza da ameaça, um grande demônio que deveria exigir um pequeno exército para ser subjugado. Ele se pergunta por que tão poucos foram enviados, sentindo um peso sinistro no ar que sugere que o perigo é muito maior do que os aldeões imaginam. O silêncio da aldeia logo é quebrado pela chegada de um grupo barulhento, suas armaduras tilintantes e piadas altas marcando-os como os reforços tão esperados. À frente deles está um homem com o peito marcado e um sorriso convencido, liderando um bando maltrapilho que parece mais com baderneiros de taverna do que caçadores de elite. O viajante observa das sombras enquanto o líder, um homem chamado Davis, solta um bocejo longo e desrespeitoso ao cumprimentar o chefe da aldeia. A falta de disciplina e a aura fraca que emana do grupo deixam-no pouco impressionado, rotulando-os como nada mais do que bucha de canhão para a tempestade que se aproxima. O guerreiro barulhento começa a reclamar da qualidade humilde das camas, provocando um pedido de desculpas humilde do ancião. Observando a troca, o viajante permanece em silêncio, seu olhar fixo nos recém-chegados que parecem inteiramente alheios ao verdadeiro perigo à espreita nas montanhas. Ele olhou para o recém-chegado com ceticismo descarado, questionando a identidade do jovem que acabará de se aproximar do acampamento. Arsal, mantendo uma postura calma e educada, apresentou-se simplesmente como um viajante que por acaso passava pela região. O líder mercenário zombou da explicação, apontando que as vestes leves de Arsal eram suspeitas demais para um mero viajante em um território tão perigoso.
Ele continuou o interrogatório, com a voz carregada de condescendência ao notar que o rapaz falava de forma polida demais para alguém de seu status aparente. Ele se inclinou mais para perto, com a expressão se transformando em um rosnado enquanto exigia saber com quem Assal pensava que estava lidando. Apesar da provocação descarada, o jovem viajante apenas ofereceu um sorriso fino e enigmático, com os olhos não revelando nada de seus verdadeiros pensamentos. Em um movimento rápido que desafiou as expectativas do mercenário, Assal avançou e agarrou o homem maior pela garganta. A súbita demonstração de velocidade e força deixou o líder barulhento ofegante de choque, sua bravata instantaneamente substituída por uma fria percepção do abismo entre suas habilidades. O jovem guerreiro apertou o cerco, sua voz caindo para um sussurro baixo e ameaçador enquanto ordenava que o mercenário permanecesse em silêncio. Ele deixou claro que era o primeiro encontro deles e que, de agora em diante, o homem usaria uma linguagem respeitosa, especialmente ao se dirigir ao ancião da aldeia. Ele soltou o aperto e recuou, sua aura intensa desaparecendo tão rápido quanto surgira, substituída por um de dar de ombros casual, quase brincalhão. Ele comentou sobre o quão perto o mercenário estivera de uma execução rápida, tratando o momento de vida ou morte como se fosse uma mera ninharia. Enfurecido pela humilhação, o líder mercenário rugiu de raiva e avançou contra Assal com um golpe desajeitado e previsível. O jovem evitou o ataque com facilidade, enviando seu oponente ao chão com uma manobra bem executada que deixou o resto do bando de mercenários assistindo em silêncio atônito. Enquanto o homem caído se levantava para outra tentativa, Assal desferiu um chute devastador que o fez recuar cambaleando. A força pura do impacto foi inegável, provando de uma vez por todas que o viajante possuía um nível de proeza em combate muito além de qualquer coisa que esses mercenários já tivessem encontrado. O líder mercenário jazia estirado no chão, seu corpo tremendo de dor enquanto seus subordinados observavam, incapazes de compreender como seu líder havia sido tão completamente derrotado. O ar estava pesado com o cheiro de poeira e o silêncio denso de um grupo que acabará de perceber que estava totalmente superado. Parado sobre seu oponente derrotado, Assal olhou para baixo com uma mistura de piedade e severidade, dizendo ao homem que ele era simplesmente fraco demais para a tarefa em questão. Ele aconselhou os mercenários a partirem enquanto ainda podiam, suas palavras carregando o peso de um guerreiro experiente que já vira ameaças muito maiores do que um bando de mercenários arrogantes. Ele mantém um aperto firme no rosto do mercenário, ignorando as ameaças desesperadas do homem. Com uma voz fria e nivelada, ele avisa que qualquer insolência adicional terá um fim muito mais permanente. Sem dizer mais nada, o jovem guerreiro arremessa seu oponente para o lado como um trapo descartado. O homem derrapa pela terra, tossindo e ofegante enquanto o ar é arrancado de seus pulmões. A força do impacto deixa o líder mercenário caído em uma cratera rasa, seu corpo quebrado e imóvel. Um silêncio pesado cai sobre a praça da vila enquanto a poeira começa a baixar. Voltando seu olhar para os mercenários restantes, ele pergunta se eles têm mais alguma objeção. Aterrorizados pela demonstração de poder bruto, eles caem de joelhos, gaguejando desculpas e implorando por misericórdia. Um dos homens corre para o lado de seu líder caído, entoando um encantamento baixo que invoca esferas de luz suave e restauradora. As feridas começam a cicatrizar sob o brilho mágico, embora o homem permaneça inconsciente. Enquanto o mercenário confirma que a vida de seu líder não corre mais perigo, o espadachim vira as costas para eles. Sua expressão é indecifrável, sua mente já focada na próxima tarefa. Ele se aproxima do ancião da vila, que observava o confronto da segurança de uma porta próxima. O velho recua, seus olhos arregalados com uma mistura de admiração e terror. Sentindo medo do ancião, ele oferece um pedido de desculpas silencioso, admitindo que seus métodos foram talvez um pouco forçados demais, embora necessários para evitar um resultado mais terrível. O velho apenas consegue assentir, suas mãos ainda tremendo. Um pequeno e genuíno sorriso toca seus lábios enquanto ele reflete sobre a situação. Ele finalmente entende por que a guilda enviou tal grupo, embora a utilidade deles tenha se mostrado bem diferente do esperado. Ele faz um pedido formal ao ancião, pedindo permissão para lidar com a ameaça iminente sozinho. O velho olha incrédulo, seu olhar oscilando em direção a um aviso próximo que apresenta o próprio rosto do homem parado diante dele. Ele oferece um sorriso caloroso e tranquilizador, colocando a mão sobre o coração para enfatizar sua sinceridade. Ele insiste gentilmente que não há necessidade de alarme, prometendo que não tem intenção de causar nenhum mal ou problema para a aldeia. Assal dá uma mordida generosa no pão, seus olhos se arregalando ao ouvir o nome da aldeia. O ancião explica que, embora Hidel Shubik seja agora apenas um pequeno assentamento montanhês, ela carrega um nome imponente por ter sido o lar ancestral de uma família nobre caída. Engolindo a comida, o jovem herói pede mais detalhes sobre o pedido mencionado anteriormente. A expressão do velho escurece quando ele revela que descobriu uma marca demoníaca por perto ontem mesmo, e teme que esteja diretamente ligada ao recente desaparecimento de sua filha. O ancião avisa que a criatura responsável é provavelmente uma besta de alto escalão, talvez até um membro dos lendários 8 grandes duques dragões. Apesar da gravidade da ameaça, Assal permanece inabalável, declarando sua intenção de caçar o monstro ele mesmo. Esses seres lendários, os 8 grandes duques dragões, cada um comanda um elemento primordial: fogo, água, vento, terra, luz e trevas. Há muito tempo, eles estiveram no auge do exército do Rei Demônio, servindo como os formidáveis guardiões dos reinos celestiais e infernais. Davis encara a tabela de classificação de aventureiros com um olhar de pura descrença. Ele ressalta que eles são apenas do rank ferro negro, o nível mais baixo de guerreiros reconhecidos. Enfrentar uma ameaça dessa magnitude é nada menos que uma missão suicida. Ignorando os protestos de seu companheiro, o espadachim volta seu foco para o pai enlutado.
Ele pergunta suavemente sobre a filha do homem, buscando entender as circunstâncias de seu desaparecimento com mais clareza. Os ombros do velho caem quando ele admite que ela não é vista há 3 longos dias. Ele fala com o coração pesado, confessando que já havia começado a se preparar para a terrível possibilidade de que ela nunca mais voltasse. Ele se lembra dela como uma alma bondosa e altruísta que sempre colocava o bem-estar dele antes do dela. Naquele dia fatídico, ela insistiu que ele ficasse em casa e descansasse de seus trabalhos, oferecendo-se para ir às montanhas colher vegetais em seu lugar. Um silêncio pesado cai sobre o grupo enquanto Arsal pondera sobre o mistério. Faz pouco sentido que um dragão de poder tão imenso cruze para o reino humano, especialmente dadas as leis de não interferência de longa data que governam seus mundos. Com um olhar afiado de determinação, o herói conclui que a besta inevitavelmente retornará a este exato local. Ele jura estar pronto, esperando o momento exato em que ela mostrar o rosto novamente para atacar. Ele pondera a situação com um olhar calculado, assegurando aos seus companheiros que, apesar da incerteza de quando a ameaça chegará, ele tem um plano específico em mente para lidar com a tempestade que se aproxima. Após finalizar seus preparativos, ele se despede brevemente do ancião da vila e de Davis, observando que ainda precisa passar na cozinha antes de partir para enfrentar o desconhecido. Ao se afastar da segurança da vila, uma mudança repentina na atmosfera ou um som distante chama sua atenção, fazendo-o parar e olhar para trás. Caminhando sozinho pelos bosques densos e salpicados de sol, ele reflete sobre seu exílio recente, pensando que se o rei e o príncipe tivessem agido apenas 3 dias antes, ele poderia estar melhor posicionado para este encontro. Seu caminho eventualmente o leva a uma clareira silenciosa onde um cristal negro maciço e irregular brota da terra como um monumento sombrio e não natural. Aproximando-se da estranha formação, ele raciocina que este objeto é uma escama da besta, e qualquer perturbação nela certamente alertará o corpo principal sobre sua presença. Sem aviso, o cristal irrompe em uma explosão violenta de energia sombria e estilhaços, forçando-o a saltar para trás e sacar sua arma enquanto uma figura sombria desce do alto. De meio à poeira e aos escombros, uma besta colossal com as características de um lobo e as asas de um dragão atinge o chão, seu peso massivo abalando os próprios alicerces da floresta. Encarando os olhos brilhantes e predatórios do monstro, ele reconhece a ameaça lendária, o dragão do miasma negro, Miasma H. Apesar do tamanho esmagador e da aura aterrorizante da besta, ele permanece composto, desafiando a criatura a falar em vez de apenas rosnar para ele. Ele manteve sua posição enquanto a fera soltava um rugido ensurdecedor que abalava o próprio ar. Sem se abalar, o jovem herói avisou a criatura para não confundi-lo com um homem comum, sua voz firme apesar da presença esmagadora do monstro. Em resposta, o enorme dragão lupino avançou com um estalo súbito e violento de suas mandíbulas. Ele mal conseguiu recuar, o coração batendo forte contra as costelas enquanto os dentes da criatura rangiam a centímetros de seu rosto, a força do movimento levantando uma nuvem de poeira. Recuperando a compostura, ele declarou sua identidade com convicção inabalável, identificando-se como o herói Arsal. Os olhos do dragão se arregalaram, sua postura agressiva vacilando ao processar o nome, um olhar de choque genuíno substituindo seu brilho predatório. O olhar da criatura se aguçou, um lampejo de reconhecimento cruzando suas feições bestiais enquanto murmurava o nome dele. Ela parecia perplexa, questionando como um humano poderia estar associado ao Rei Demônio, deixando-o momentaneamente atordoado pela conexão inesperada com uma figura tão sombria. De repente, a hostilidade do dragão desapareceu, substituída por um tom formal, quase submisso, ao oferecer um pedido de desculpas sincero. Ele observou incrédulo, notando a rapidez com que a fera mudou de predador para um interlocutor respeitoso, com a cabeça baixa em sinal de deferência. Ele pressionou a criatura por respostas, apontando que a entrada de um dragão de alto escalão no reino humano era uma grave violação das leis antigas. Ele exigiu saber que negócios uma entidade tão poderosa tinha nessas terras, com a mão descansando perto do punho de sua lâmina. O dragão baixou sua cabeça enorme, suas asas dobrando-se contra as costas em um gesto de rendição. A tensão na clareira começou a se dissipar enquanto a fera se preparava para explicar sua presença, sua aura outrora ameaçadora agora contida e cansada. Mantendo seu comportamento severo, ele ordenou que a criatura falasse abertamente. O dragão obedeceu, apresentando-se como um descendente da linhagem do Duque Dragão Negro, embora sua voz carecesse da arrogância que se esperaria de uma linhagem tão nobre e poderosa. Ele desviou o olhar, um sentimento de vergonha permeando sua postura ao admitir um grande fracasso. O monstro outrora aterrorizante agora parecia notavelmente vulnerável, com a cabeça baixa em arrependimento enquanto lutava para encontrar as palavras para descrever sua desgraça. O dragão finalmente confessou a verdade, seu próprio mundo se tornará cruel demais para aqueles considerados pares ou desgarrados. Para sobreviver, ele foi forçado a fugir através do véu para o reino humano, buscando um santuário que não conseguia mais encontrar entre os seus. Ele permanece diante dele, sua forma colossal projetando uma longa sombra enquanto admite ser um desgarrado. Arsal olha para baixo, uma percepção sombria cruzando seu rosto ao notar que, em sua condição compartilhada de pares, eles podem ter mais em comum do que ele pensava inicialmente, reconhecendo as dificuldades que a criatura enfrentou. Ele faz uma pausa, sua expressão endurecendo conforme uma preocupação específica lhe vem à mente. A criatura espera, sentindo a mudança no comportamento do jovem e imaginando qual pergunta está prestes a ser feita enquanto ele se prepara para abordar uma possibilidade mais sombria. Olhando a besta diretamente em seus olhos brilhantes, ele pergunta sem rodeios se ela consumiu algum humano nesta área recentemente. O dragão retribui o olhar, o peso da pergunta pairando pesadamente no ar enquanto a verdadeira natureza de sua sobrevivência neste reino é questionada. Na esteira de sua pergunta, um silêncio pesado cai sobre a clareira enquanto o vento assobia entre as árvores.
Ele busca nos olhos da criatura qualquer sinal de decepção, enquanto o dragão permanece perfeitamente imóvel, a tensão entre eles densa o suficiente para ser sentida. Ele abaixa a cabeça em um gesto de submissão, confessando que de fato atacou humanos, impulsionado por uma fome que não conseguia mais suprimir. Admite ter tocado em seus semelhantes, sua voz carregada de uma mistura de vergonha e o instinto bruto de sobrevivência que forçou sua mão. Ele rejeita o pedido de desculpas da criatura com um movimento agudo e decisivo, sua mão indo para o punho de sua lâmina. Ele declara que um pedido de desculpas é insuficiente e que a besta deve enfrentar as consequências de suas ações aqui e agora, independentemente de seus motivos. Ele reconhece o apelo do dragão, mas permanece firme, observando enquanto a criatura recua em choque diante de sua recusa em conceder clemência. A besta argumenta que, como nobre do mundo demoníaco, deveria estar isenta de tal julgamento severo, mas ele rebate que seu status não justifica a interrupção da paz que ele jurou proteger. Enquanto ele mantém sua posição, o peso da história paira sobre eles. 10 anos se passaram desde que a grande guerra entre humanos e o reino demoníaco terminou, trazendo uma paz frágil à Terra. No entanto, as estruturas sociais do reino demoníaco começaram a espelhar as do mundo humano, tornando qualquer transgressão uma faísca potencial para um novo conflito que poderia destruir a estabilidade duramente conquistada. Ele encara a besta suada, seu olhar frio e inabalável. Apesar das tentativas do dragão de justificar suas ações através de sua linhagem nobre ou de seu sofrimento como refugiado, ele deixa claro que não tem preocupação com suas circunstâncias pessoais quando a estabilidade do mundo está em jogo. Ele permanece impassível enquanto a criatura fica indignada, perguntando-se por que seu pedido de desculpas e o ato raro de um ser de alto escalão baixando a cabeça não são suficientes para resolver a questão. O dragão se irrita por ser tratado como uma besta comum, mas ele continua a descartar seus apelos, concentrando-se apenas na gravidade das leis que foram violadas. Ele encara a fera, seu olhar inabalável enquanto a criatura rosna em resposta, sua respiração falhando em um rosnado baixo e ameaçador. Ele ouve enquanto o dragão tenta justificar sua predação, argumentando que humanos comendo gado não é diferente de um dragão comendo humanos. O espadachim reconhece a lógica da cadeia alimentar, mas permanece firme, afirmando que ser caçado e executado é a consequência natural de tais ações neste mundo. Voltando sua atenção para a forma caída de uma vítima próxima, ele lembra a fera que eles estão no mundo dos homens, onde tais atrocidades não podem ficar impunes. Sua mão se fecha em um punho enquanto ele explica a fria realidade do conflito. Aqueles que entram no território de outrem para massacrar seus semelhantes devem estar preparados para o mesmo destino. Identificando-se como o herói que outrora derrotou o rei demônio e o protetor jurado da humanidade, ele declara que não oferecerá perdão. Em resposta à fúria crescente da criatura, ele a convida a resistir com tudo o que tem, prometendo esmagá-la independentemente de seus esforços ou de sua linhagem nobre. Ele permanece calmo enquanto o dragão avança, seu corpo envolto em uma energia escura e crepitante enquanto berra para que o guerreiro reconheça seu lugar como uma criatura inferior. Apesar da ferocidade da investida, o herói simplesmente sorri, sua confiança inabalada pelos insultos da fera. Ele se prepara para o embate final, oferecendo uma palavra fria de agradecimento ao seu inimigo. Devido à atitude arrogante e impenitente do dragão, ele sente que agora pode acabar com sua vida com a consciência completamente limpa. O jovem herói mantém sua posição diante do imenso dragão lupino. As presas da fera estão à mostra, sua forma massiva projetando uma sombra longa e escura sobre o solo nevado enquanto ela se prepara para atacar. Ela respira fundo, um som rouco e profundo, enquanto seu peito se expande para liberar seu poder. Ele permanece imóvel, com os olhos semicerrados e focados enquanto calcula calmamente seu próximo passo. Com um rugido ensurdecedor que estilhaça as árvores ao redor, a criatura libera uma torrente de energia destrutiva. A pura força da explosão rasga a paisagem, obliterando tudo em seu caminho. Uma explosão cegante consome a área, deixando apenas uma cratera de miasma turbulento. A fera observa a devastação com satisfação predatória, certa de que seu inimigo foi apagado da existência. No entanto, conforme a fumaça começa a se dissipar, a voz dele ecoa, calma e firme. Ele comenta que o ataque foi exatamente o que esperava, para a crescente agitação e confusão da criatura. De repente, uma onda massiva de poder sombrio irrompe do centro da clareira, ofuscando a exibição anterior da fera. A pura pressão da energia faz o próprio ar tremer enquanto ele revela sua verdadeira força. O dragão-lobo encara a névoa que se dissipa, seus olhos predatórios se arregalando em descrença. Ele esperava um cadáver, mas em vez disso, encontra apenas um espaço vazio onde o impacto deveria ter sido mais letal. Ele emerge da aura turbulenta, de braços cruzados em uma demonstração de total confiança. Ele pergunta à fera se aquilo foi o limite de seu poder, sua presença agora muito mais imponente do que antes. Ele desdenha da ideia de que um sopro tão fraco pudesse feri-lo, chamando a fera de tola por pensar que seu miasma teria qualquer efeito. Com um gesto brusco, ele declara que agora é a sua vez de tomar a ofensiva. Antes que a criatura possa reagir, ele desaparece, reaparecendo em um borrão de movimento bem ao lado de seu flanco massivo. A caçada subitamente virou, e o predador tornou-se a presa em um piscar de olhos. Ele avança, sua voz firme enquanto avisa a fera que subestimar um herói é um erro fatal. Com um golpe decisivo, a criatura é subjugada, sua forma sombria se estilhaçando sob a força de seu poder até que reste apenas uma sombra desvanecendo. Parado em meio à miasma que se dissipa, ele olha para o inimigo caído, refletindo sobre sua tolice. Se a fera realmente acreditava que poderia vencê-lo, claramente não tinha noção do verdadeiro poder do rei demônio. Ele observa a paisagem agora purificada, um toque de frustração cruzando seu rosto ao perceber que mesmo uma criatura de sangue dracônico nobre falhou
falhou em compreender a magnitude de sua força. Enquanto o sol começa a se pôr, lançando longas sombras sobre os telhados silenciosos, um silêncio pesado se instala nos arredores da aldeia. A paz é interrompida quando ele emerge da floresta, provocando um grito de alívio dos aldeões enquanto o ancião observa em choque sua volta em segurança. O alívio deles rapidamente se transforma em espanto ao verem um enorme esqueleto alvo que ele traz consigo, um troféu sombrio que paira sobre o ancião trêmulo. Ele explica calmamente que aquele era o dragão que os assolava, mencionando que se deu ao trabalho de purificar sua essência venenosa para garantir que a terra estivesse realmente segura. O ancião encara os ossos, seus olhos se enchendo de lágrimas ao cair a ficha de que aquela carcaça esquelética é tudo o que resta daquele que ele conheceu um dia. Tomado pela emoção, o velho se curva profundamente em gratidão, enquanto ele permanece em silêncio, reconhecendo o preço amargo da paz que restaurou. Ele aponta para o imenso esqueleto esbranquiçado da fera, explicando que aqueles restos são seu presente para a vila. Os ossos são resistentes e da mais alta qualidade, adequados para o artesanato ou para serem vendidos a mercadores da capital, garantindo uma compensação modesta pelos transtornos sofridos. O ancião, sobrecarregado pelo gesto, apenas consegue perguntar se um presente tão valioso é realmente aceitável. Quando o velho tenta oferecer uma recompensa formal em troca, o espadachim recusa educadamente, insistindo que já recebeu o que precisava. Atrás deles, os outros viajantes observam a troca com uma mistura de confusão e admiração, imaginando que poderia servir como pagamento por tal feito. Em suas mãos, ele segura uma esfera escura e lisa, a joia do dragão que outrora repousava na testa da criatura. É uma massa concentrada de energia mágica, uma gema natural de tal raridade que poderia ser considerada a própria alma do dragão. Ele alerta os aldeões que este orbe é perigoso demais para ser deixado para trás ou manuseado por mãos inexperientes, pois qualquer tentativa de destruí-lo poderia desencadear uma explosão catastrófica de mana acumulada. Pela segurança da região, ele declara que assumirá o fardo da joia, uma decisão que o ancião aceita com uma reverência respeitosa de gratidão. O guerreiro de cabelos espetados, Davis, fica atônito ao ver que um objeto tão volátil está sendo tratado como uma mera lembrança, mas o jovem apenas sorri, pensando no quanto uma estudiosa como Emrys apreciaria tal achado. Ele guarda o orbe, seus movimentos calmos apesar do poder que agora carrega. Voltando-se para seus companheiros temporários, ele os lembra secamente de que, se tivessem tentado enfrentar a fera sozinhos, teriam sido aniquilados em um instante. O peso de suas palavras deixa Davis em silêncio, com a realidade do abismo entre suas forças finalmente vindo à tona. Enquanto se prepara para partir, ele reflete sobre a necessidade de seu anonimato, esperando escapar antes que sua presença traga atenção indesejada ou problemas para esse povo pacífico. Quando o ancião o chama, perguntando o nome de seu salvador, ele hesita por apenas um momento. O velho arrisca um palpite, com a voz trêmula ao perguntar se o estranho é, na verdade, Arsal, o herói lendário que outrora derrotou o Rei Demônio. Sem olhar para trás, o viajante simplesmente nega o título, sua voz monótona e desprovida de orgulho. Ele começa a se afastar, sua capa tremulando ao vento enquanto deixa a vila para trás. O ancião permanece imóvel, observando a figura que se retira do homem que salvou a todos, sentindo o peso da história em cada passo que ele dá. Somente depois que ele se foi é que a ficha cai completamente para os aldeões, ao recordarem as histórias do jovem que um dia salvou o mundo inteiro. O ancião olha para os ossos deixados para trás, finalmente certo de que estiveram, de fato, na presença de uma lenda, mesmo que ele tenha escolhido trilhar o caminho de um fantasma. O ancião e seu povo observam o jovem partir, seus rostos nublados pela confusão. Eles sussurram entre si, questionando a identidade do estranho que acabou de salvá-los, percebendo que não tem ideia de quem ele realmente é. Ao ouvir os murmúrios perplexos, ele congela no lugar, uma expressão de puro choque lavando seu rosto enquanto a ficha cai. A confusão entre os aldeões só aumenta enquanto eles lutam para lembrar as lendas que ele mencionou. Eles trocam olhares confusos, questionando se um herói realmente existiu e até se perguntando em voz alta o que seria um rei demônio, enquanto ele permanece por perto, suando sob o peso da amnésia coletiva deles. Ele mal consegue acreditar no que ouve, seus olhos arregalados com uma mistura de horror e descrença. A ideia de que o mundo seguiu em frente tão completamente que até a história mais básica foi esquecida é um golpe avassalador em seu orgulho. Sobrecarregado pelo absurdo da situação, ele se curva para a frente, com o espírito esmagado. Ele lamenta como sua fama pôde ter se desgastado tão drasticamente em apenas uma década, sentindo-se um tolo por ter se esforçado tanto para manter sua identidade em segredo quando ninguém sequer lembra quem ele é. Ele rapidamente tenta recuperar a compostura, descartando as desculpas do ancião. O velho explica que a aldeia deles é isolada e fora de contato, mas o jovem guerreiro simplesmente insiste que não importa, sua voz traindo um toque de decepção persistente. Com um último e cansado aceno, ele continua sua jornada, deixando os aldeões para trás. Eles gritam seus agradecimentos enquanto ele desaparece na distância, ainda debatendo entre si quem poderia ter sido seu misterioso benfeitor. Mais tarde, enquanto o sol começa a se pôr, ele encontra um lugar tranquilo à beira do rio para descansar. Olhando para o vasto céu que escurece, ele reflete sobre a velocidade aterradora com que o tempo flui, apagando até os maiores legados. Sua mente divaga de volta aos seus antigos companheiros, os bravos guerreiros e magos que estiveram ao seu lado. Ele percebe que, como nenhuma grande ameaça surgiu desde a queda do Rei Demônio, seu próprio poder se tornou uma relíquia do passado, talvez até percebido como fraqueza por aqueles que nunca o viram em seu auge. Ele permanece sozinho contra o horizonte, uma figura solitária em um mundo que esqueceu seu salvador. Ele se pergunta se a luta épica que suportaram foi realmente tão insignificante que poderia ser varrida por 10 anos de paz. Ele se lembra dos rostos de seus antigos companheiros, suas vozes ecoando com uma preocupação que agora parece profética.
A maga se perguntava em voz alta se até eles seriam esquecidos, se a paz conquistada a duras penas apagaria a memória de sua luta. A jovem santa parecia cética, mas o guerreiro de orelhas de raposa permaneceu em silêncio, talvez já sentindo a natureza passageira da glória. Arsal pensa que, se eles se encontrarem novamente, ele terá que ser quem dará notícia de quão rápido o mundo seguiu em frente. Seu olhar endurece ao contemplar a marcha cruel do tempo. Um prodígio aos 10 anos, um herói aos 15 e agora, passado dos 20, ele se vê como um fantasma em um mundo que não o reconhece mais. Ele percebe, com o coração pesado, que não importa quantos anos passem, ele nunca poderá realmente voltar a ser apenas um homem comum. O peso de seu passado é um fardo que ele deve carregar sozinho. Sob a luz fria e indiferente da lua cheia, o guerreiro solitário senta-se entre a grama alta, o peso de seu isolamento pressionando. Ele sussurra um desejo baixo e desesperado para a noite, ansiando pela vida simples de um plebeu que agora está para sempre fora de seu alcance. De repente, uma escrita mágica cintilante se manifesta no ar, uma mensagem de um lugar distante. Ela traz seu nome, Arsal, e a promessa de uma visita em um futuro próximo, as letras brilhantes cortando a escuridão de sua solidão. Longe dali, uma jovem com marcas intrincadas e espiraladas nas bochechas faz uma pausa, com o dedo pressionado no queixo em pensamento profundo. Seus olhos grandes e luminosos refletem uma intensidade silenciosa enquanto ela considera a mensagem que acabou de enviar ou receber. Ela se reclina em uma biblioteca enorme iluminada pela lua, cercada por prateleiras imensas de conhecimento antigo. Com um suspiro suave, ela olha para o teto, seu longo cabelo escuro caindo ao seu redor enquanto espera que as engrenagens do destino girem mais uma vez. O jovem herói estava nas ruas movimentadas do distrito oeste de Alpha Dragon, seus olhos percorrendo uma publicação local. Ele notou com uma careta que não havia menção ao seu banimento do reino, um silêncio que parecia tanto um alívio quanto um descaso. Enquanto ponderava sobre isso, um atendente se aproximou, anunciando que seu transporte estava preparado e à espera. Ele se aproximou do majestoso grifo, cujas penas brilhavam sob a luz, e deu uma ordem firme para ser levado à capital real. Com um bater de asas poderoso, a criatura subiu, carregando bem acima da paisagem enquanto o vento chicoteava seus cabelos escuros. Ao chegar ao seu destino, ele observou o grifo levantar voo mais uma vez, acenando um agradecimento silencioso enquanto ele desaparecia nas nuvens. As ruas da capital fervilhavam de vida, um contraste gritante com o isolamento silencioso que ele conhecera recentemente. As enormes torres do castelo Alpha Dragon logo surgiram diante dele, um testemunho do poder duradouro do reino. Ele caminhou em direção aos grandes portões, refletindo sobre como uma jornada física, embora mais longa que o teletransporte mágico, permitia um necessário aguçamento dos sentidos antes das provações que viriam. Uma vez dentro das muralhas externas, ele ativou uma interface mágica brilhante, com a testa franzida enquanto verificava uma resposta de Emrys. Apesar de o dispositivo indicar que ela havia recebido suas mensagens, o silêncio da parte dela era absoluto, deixando navegar sozinho pelos extensos terrenos. Ele se moveu pelo pátio, consultando um mapa espectral que exibia o layout das várias instalações do castelo. Ele lembrou que, anos atrás, ela estivera profundamente imersa em pesquisas dentro de um workshop específico, e se perguntou se a obsessão dela mantivera dentro daquelas mesmas paredes todo esse tempo. Sua busca o levou a uma estrutura de tijolos robusta e sem janelas, escondida das vias principais. Uma verificação final no visor mágico confirmou suas suspeitas. Aquele era de fato o laboratório registrado para a maga que ele procurava. Diante das pesadas portas de madeira, ele deu uma batida forte, mas apenas o silêncio respondeu de dentro. Com um suspiro resignado e um lampejo de apreensão, ele empurrou as portas, seus olhos se arregalando conforme o interior era revelado. A sala era uma cacofonia de líquidos borbulhantes e máquinas zumbindo, uma sinfonia caótica de progresso alquímico que quase sobrecarregou seus sentidos. Tubos de vidro serpenteavam pelas paredes e vapores estranhos subiam de frascos brilhantes, pintando um quadro de experimentação incansável. Ele caminhou com cuidado pelo laboratório bagunçado, notando como toda a instalação parecia ser alimentada por uma teia intrincada de magia automatizada, sugerindo que a pesquisa dela havia progredido muito além de seus encontros anteriores. Avistando uma figura familiar entre o vapor e o vidro, ele ofereceu uma saudação hesitante, sua voz carregando uma mistura de nostalgia e incerteza ao anunciar sua chegada. Ele chama o nome dela, e ela se vira, seus longos cabelos caindo enquanto olha para cima de onde está sentada com um olhar calmo e inquisitivo. Aproximando-se, ele expressa sua frustração pela falta de resposta às suas mensagens, mas ela apenas suspira, admitindo que responder parecia um fardo grande demais. Ela oferece um sorriso brincalhão e cúmplice antes de se largar na cadeira com uma preguiça que o deixa ali parado, completamente exasperado com o descaso dela. De repente, o espadachim se inclina, com os olhos arregalados por uma percepção que o faz parar. Ela não envelheceu um único dia, parecendo exatamente como há uma década. Enquanto ela faz beicinho diante do escrutínio intenso, ele não consegue evitar o espanto com o fato de que as feições juvenis dela permanecem totalmente inalteradas pela passagem do tempo. Ele continua a encará-la, fazendo com que ela retribua com um olhar afiado e defensivo, embora ele acabe admitindo que, embora o rosto seja o mesmo, a presença dela certamente amadureceu. A expressão do jovem muda para uma de admiração genuína ao observar a magnitude das conquistas mágicas dela, reconhecendo que ela de fato cresceu de formas que importam. Ele a observa em silêncio por um momento, notando os detalhes sutis de sua expressão enquanto ela volta o olhar para ele, seus olhos refletindo uma inteligência silenciosa. Quebrando o silêncio, ele começa a provocá-la, sugerindo que talvez ela esteja achando difícil desviar o olhar dele agora que estão reunidos. O herói pergunta com um sorriso presunçoso se ela o acha mais bonito do que se lembrava, apenas para ser recebido com um olhar de total e absoluta indiferença. Ele recuou como se tivesse sido atingido, levando a mão ao peito diante das palavras afiadas dela.
Ele resmungou que a personalidade dela parecia ter se distorcido sob a influência da soberba e da ganância nos últimos 10 anos. Ela, no entanto, permaneceu impassível, apenas notando a contínua falta de tato dele. Por causa de sua franqueza, ela o repreendeu por ser incrivelmente rude com uma mulher de sua posição. Ela apontou que ele próprio havia sido significativamente influenciado pela crueldade, uma mudança que era clara em seu comportamento endurecido. Ele só pôde oferecer um protesto fraco, incapaz de negar o peso da observação dela. Ela continuava sendo um mistério para ele enquanto ele estudava seu rosto de tão perto, maravilhando-se com o fato de ela realmente não ter envelhecido um dia sequer, apesar de ter 24 anos. Ele percebeu que essa estagnação física era provavelmente um efeito colateral do imenso poder mágico que ela exercia, o que parecia ter interrompido seu crescimento natural. Ele ouviu enquanto ela começava a explicar o fenômeno, notando que quando a mana interna de alguém atinge uma certa densidade, o envelhecimento físico é frequentemente suprimido como um efeito secundário. Ela o lembrou de que o grupo deles havia atingido um platô de crescimento há muito tempo, e que os fatores que absorveram para derrotar o Rei Demônio desempenharam um papel significativo na manutenção de seus estados físicos ideais. Ela continuou sua análise, identificando os fardos específicos que carregavam. Para si mesma, ela reivindicou os traços de preguiça e crueldade. Ela então voltou seu olhar para ele, afirmando que sua alma estava ancorada pela soberba e ganância, forças que moldavam sua própria essência, enquanto sua companheira Nini era movida pela inveja e ira. Ela não parou por aí, lembrando-se de seus outros companheiros e dos pesos que carregavam. Scrat, observou ela, era definido pelas influências avassaladoras da gula e da luxúria, que sempre impulsionaram suas ações durante a jornada. O jovem guerreiro e seus aliados haviam feito uma escolha deliberada, cada um deles absorveu esses fatores conflitantes para obter a força necessária para matar o Rei Demônio. O grupo permaneceu unido, uma coleção de heróis cujas próprias naturezas estavam sendo lentamente remodeladas pelos poderes sombrios que reivindicaram pelo bem do mundo. Todos eram sobreviventes daquela era, mas ela alertou que os três provavelmente estavam chegando a um ponto de ruptura onde suas naturezas conflitantes inevitavelmente levariam ao conflito. Ele ouviu em silêncio, a gravidade das palavras dela penetrando enquanto ele percebia a precariedade de sua paz atual. Ela observava enquanto ele olhava para as próprias mãos, perguntando-se se estava realmente sendo consumido pelo fator dentro dele sem sequer perceber. Ela o alertou ainda mais, explicando que esses traços aumentariam naturalmente sua agressividade e o tornariam mais suscetível aos seus impulsos mais sombrios se ele não tomasse cuidado. Ele ficou atordoado quando a expressão severa dela desapareceu, substituída por um sorriso brincalhão e cúmplice que o pegou completamente desprevenido. Ela se inclinou, mudando totalmente de assunto ao perguntar por que ele havia decidido visitá-la de repente depois de todo esse tempo, especialmente porque eles nem sequer mantiveram contato. Ela se inclina, pressionando por uma explicação para sua visita repentina após tantos anos de silêncio. Ele hesita, coçando a cabeça enquanto tenta encontrar as palavras certas para resumir uma década de vida em uma única frase. Ele finalmente admite que sua partida da capital não foi inteiramente voluntária. Após enfrentar uma quase execução, ele optou por se aposentar de seus deveres. Ela processa isso com um olhar calmo e analítico, notando que sua explicação faz um certo sentido dadas as circunstâncias. Devido à pura incompetência da liderança do reino, ela não se surpreende com o tratamento dispensado a um herói, embora considere a ideia de a humanidade temer seus próprios salvadores uma ironia trágica. Ele ouve enquanto ela questiona se ele foi oficialmente exilado ou se simplesmente abandonou o castelo com nojo. Ela continua sua dedução, sugerindo que os fatores dentro dele provavelmente tornaram mais propenso aos surtos violentos que inquietaram a corte. Ele permanece em silêncio, sua expressão escurecendo ao perceber com que precisão ela leu a situação. Enquanto caminha por sua biblioteca, ela teoriza que seu próximo passo lógico seria retaliar contra aqueles que o injustiçaram, talvez até destruindo o próprio castelo real. Ele a observa, inquieto com a facilidade com que ela antecipa seus impulsos mais sombrios e destrutivos. O peso de suas palavras o faz recuar em frustração, suas mãos voando para a cabeça enquanto ele luta com a vergonha de seu exílio. Ele se pergunta como poderia explicar isso aos seus antigos companheiros sem parecer patético. Apesar de seu desabafo, ele rapidamente se compõe, insistindo que não sente nenhuma vergonha por ter sido exilado e que sua decisão de se aposentar foi genuína. Ela olha para trás, sua expressão ilegível enquanto avalia a veracidade de sua afirmação. Ele então muda o clima, gabando-se do enorme pagamento de aposentadoria que garantiu 20 bilhões de elo do Tesouro Real. Essa revelação a pega de surpresa e, por um momento, as imagens de seus velhos amigos, Nini e Scrat, surgem em sua mente enquanto ele se pergunta o que eles pensariam de sua nova riqueza. Ela sugere que sua obsessão pelo dinheiro pode ser outra manifestação do fator ganância influenciando sua personalidade. Ele tenta explicar sua própria falta de comunicação, admitindo que muitas vezes adiava a resposta às mensagens até esquecer completamente, o que ele reconhece ser um hábito terrível. Finalmente, ele percebe com um sobressalto que chegou de mãos vazias, tendo esquecido completamente de trazer uma lembrança. Ela suspira, apontando que, se o hábito dela de ignorar as mensagens dele era rude, a chegada dele sem um presente é igualmente indicativa de sua deterioração social. Deixando-a para trás com seus estudos, o jovem se aproximou dos arquivos isolados para entregar uma lembrança única à bibliotecária residente. Ele estendeu uma esfera escura e pulsante, identificando-a como jade de dragão colhido do miasma derrotado. Ela observou a esfera escura e polida com olhos arregalados, sua curiosidade instantaneamente despertada pelo objeto misterioso. A raridade de tal achado pareceu deixá-la momentaneamente sem fôlego enquanto se inclinava para olhar mais de perto. A bibliotecária foi tomada pela alegria, agradecendo profusamente enquanto explicava a importância científica do jade de dragão.
Ela detalhou como o artefato naturalmente atrai e concentra a mana da atmosfera, um processo que a fascinava enquanto ele observava o entusiasmo dela com uma expressão calma e observadora. Quando ele a provocou por seu súbito surto de energia infantil, ela inflou as bochechas em um falso desdém. Ela retrucou que fazia muito tempo que não tinha companhia para conversar e que ele deveria ser mais paciente com seu raro momento de interação social. Suavizando seu comportamento, ele admitiu que seu único objetivo ao trazer o artefato era vê-la sorrir. Ele confessou que esperava que o presente lhe trouxesse alguma medida de felicidade, uma admissão que a fez parar e desviar o olhar, surpresa. Ela soltou um longo e dramático suspiro de perdão antes que sua expressão mudasse para uma de travessura. Com seu humor restaurado, ela o convidou a ficar e ajudá-la em um novo projeto, sugerindo que a presença dele seria benéfica para o que ela tinha em mente. A jovem então detalhou seu plano para um experimento de geração de mana usando jade, seus olhos brilhando com ambição acadêmica. Ele permaneceu cético, no entanto, questionando se o processo volátil não resultaria apenas na destruição do item precioso em vez de uma descoberta. Com uma piscadela brincalhona e um gesto confiante, ela garantiu que tudo estava sob controle e que não havia necessidade de preocupação. Apesar de seu otimismo alegre, ele a observava com uma mistura de dúvida e resignação, imaginando que caos o experimento dela poderia realmente desencadear. Arsal sugeriu que fossem para fora para iniciar o experimento de geração de magia. A bibliotecária concordou, embora a transição tenha sido abrupta. Ela permaneceu composta, comentando que, se o plano era o teletransporte espacial, ele deveria ter avisado com antecedência, pois se sentiu um pouco apressada pela mudança repentina. Ela recebeu a companhia de Emrys, cujos olhos foram imediatamente atraídos pelo cabelo da bibliotecária. Ela notou a mudança, e a bibliotecária explicou que o havia encurtado por conveniência para as atividades externas. Quando Emrys se preocupou com a possível desaprovação de seu benfeitor, a bibliotecária descartou a preocupação, afirmando sua própria autonomia sobre sua aparência. Momentos depois, eles estavam sob o céu aberto. Arsal olhou ao redor, desorientado, e perguntou onde estavam. A bibliotecária esclareceu que ainda estavam dentro dos limites do castelo, a uma curta distância de sua oficina pessoal. Ela então voltou o foco para a tarefa, propondo uma questão teórica sobre a natureza das orbes de dragão. Ela as identificou como o terceiro órgão produtor de magia mais vital, depois do coração e da fornalha, mas o desafiou a identificar a diferença fundamental entre eles. Ele ouviu atentamente enquanto ela fornecia a resposta. Enquanto o coração e a fornalha são componentes internos e orgânicos de um ser vivo, a orbe de dragão é uma construção externa e inorgânica. Ela continuou sua palestra, explicando que, ao contrário dos órgãos biológicos, as orbes de dragão não apodrecem, elas mantêm sua função mesmo após a morte do hospedeiro. Embora a maioria dos seres do reino demoníaco possua os dois primeiros, apenas linhagens específicas de dragões carregam essas orbes, que exigem um gatilho específico para manifestar seu verdadeiro potencial. Com um surto de intenção, ela canalizou sua energia. As esferas escuras pulsaram com uma luz mágica rítmica, fazendo o ar zumbir com poder. Ele observou o processo se desenrolar enquanto ela explicava a mecânica. Para iniciar o ciclo, uma quantidade base de magia deve ser injetada na orbe. Uma vez ativado, o dispositivo começa a atrair elementos da atmosfera circundante, refinando-os para gerar seu próprio suprimento independente de magia. Ele encontrou uma falha na lógica e questionou por que um gerador de magia exigiria uma fonte externa de magia apenas para começar. Ela encontrou o olhar dele com um sorriso cúmplice, reconhecendo que ele havia identificado um paradoxo fundamental no funcionamento da orbe. Ele ouve enquanto ela se inclina para frente, os olhos brilhando com fervor acadêmico. Ela reitera que os orbes de dragão são órgãos inorgânicos externos, enfatizando que sua existência pressupõe a presença do coração e da fornalha de um dragão. Ela continua sua palestra, observando que esses orbes são essencialmente máquinas de movimento perpétuo para a magia, contanto que haja suprimento de mana, eles continuam a funcionar mesmo que o hospedeiro original morra. No reino demoníaco, onde a magia satura o próprio ar, qualquer um pode acessar essa energia ilimitada. Sua empolgação atinge o ápice enquanto ela abre os braços, declarando o orbe de dragão como o terceiro grande órgão gerador de magia. Ela vislumbra um futuro onde a pesquisa mágica floresce em todo o mundo, impulsionada pela proliferação desses dispositivos. Ele permanece em silêncio, processando o peso de suas palavras enquanto ela explica que a magia densa do reino demoníaco é a própria razão pela qual os demônios nascem lá. É um ecossistema definido por sua fonte de energia. O orbe entre eles pulsa com uma intensidade escura e rodopiante, atraindo seu olhar. Ele sente uma instabilidade crescente, um zumbido de poder que parece cada vez mais volátil. Ela ignora a tensão, teorizando que se a raça demoníaca migrar, a magia que carregam criará raízes em novas terras, potencialmente levando à ressurreição do rei demônio em lugares inesperados. Ao rastrear esses orbes, ela acredita que podem prever onde o próximo soberano das trevas surgirá. Ele tenta intervir, com a mão erguida para conter a maré de explicações rápidas, mas ela não se detém. Ela se aproxima, a respiração ofegante de antecipação enquanto incita a entender a magnitude de sua descoberta. Um tremor súbito e violento abala os alicerces da biblioteca, pontuado por uma explosão distante que lança uma pluma de energia sombria no céu. O debate acadêmico é instantaneamente silenciado pelo som inconfundível de uma catástrofe em curso. Fora dos muros, os guardas do castelo se agitam em confusão, suas fileiras se rompendo enquanto olham para a origem da explosão. O ar está pesado com o cheiro de ozônio e pânico enquanto cai a ficha de que a paz foi destruída. Em meio ao caos, ela se volta para ele com uma autoridade súbita e gelada, sua voz cortando o barulho como uma lâmina.
Ela emite uma ordem que não deixa margem para discussão, sua expressão endurecendo enquanto a situação muda da teoria para uma realidade desesperadora. Ela segue à frente, seus passos ecoando ritmicamente contra o chão de pedra enquanto ela se apressa pelo corredor. Enquanto ela avança, a conversa se volta para a natureza fundamental do mundo, onde a magia é vista como uma força demoníaca que se opõe à lógica natural, enquanto o poder sagrado atua como um terceiro elemento estabilizador que segue os princípios do mundo. Emrys elabora sobre isso, explicando que o dom específico de Nini era a habilidade de usar esse poder sagrado para neutralizar ameaças mágicas, uma contramedida rara e vital contra a corrupção da mana. Ele ouve atentamente, levando a mão ao queixo enquanto lamenta a ausência de Nini, percebendo que a presença dela teria tornado a tarefa atual de lidar com os orbes de dragão muito mais segura. A bibliotecária, vendo a angústia dele, baixa os olhos em um momento de arrependimento silencioso, oferecendo um pedido de desculpas suave pelo fardo que estão carregando e pelo perigo que devem enfrentar. Momentos depois, o grupo avalia o impacto ambiental dos eventos recentes, observando que, embora o perigo imediato tenha passado, a alta concentração de magia no ar continua sendo uma ameaça silenciosa para a área circundante. Ela se vira para encará-lo mais uma vez, com uma expressão grave ao reiterar o perigo inerente representado pelos orbes de dragão, enfatizando que eles não podem ser tratados levianamente, apesar de sua utilidade potencial. Ele reconhece o aviso dela, mas acrescenta um detalhe crucial. Embora sua própria mana imensa causasse uma catástrofe instantânea, uma pessoa com reservas mágicas comuns poderia não desencadear uma explosão tão violenta. Um fato que ela considera altamente significativo. Essa revelação incita uma discussão mais profunda sobre a incompatibilidade fundamental entre a magia de alta densidade e o corpo humano, uma realidade que torna a magia um veneno literal neste reino para aqueles sem o treinamento adequado. Ele permanece pensativo, sua mente acelerada com as implicações de suas descobertas e a necessidade urgente de encontrar uma maneira de lidar com esse poder sem destruir quem o impunha no processo. A jovem com as marcas em forma de nuvem nas bochechas gesticula com entusiasmo enquanto explica o conceito de ferramentas mágicas. Ela descreve como esses artefatos são a progressão natural de seu ofício, cercando-se com as imagens mentais de arcos, espelhos e anéis encantados que poderiam ser fortalecidos por tais meios. Ela continua sua palestra, observando que, embora tanto a magia quanto a lógica tenham seus méritos, as ferramentas mágicas oferecem uma vantagem distinta ao contornar certas leis fundamentais do mundo. Ao lado dela, o jovem herói ouve atentamente, absorvendo as complexidades de sua teoria enquanto ela compara as duas disciplinas. Em comparação com as exigências rigorosas da engenharia baseada na lógica, a criação de ferramentas mágicas envolve muito menos etapas. Essa simplicidade torna o processo significativamente mais eficiente, permitindo a produção de vários itens encantados com relativa facilidade. Enquanto se sentam em meio à paisagem desolada e coberta de neve, a conversa muda para as implicações mais amplas dessa tecnologia. Se essas ferramentas puderem ser produzidas em massa, mesmo aqueles sem um pingo de conhecimento mágico poderiam exercer seu poder, potencialmente mudando a face de todo o mundo à medida que a tecnologia se espalha. Ela enfatiza a necessidade de miniaturização com um gesto agudo e decisivo. Sem tornar esses dispositivos menores e mais portáteis, eles nunca alcançarão a distribuição generalizada necessária para revolucionar verdadeiramente a sociedade, já que artefatos grandes e pesados são impraticáveis para o uso comum. De repente, o ar estala com energia enquanto vários fragmentos cristalinos escuros são invocados no espaço entre eles. A exibição repentina pega o espadachim desprevenido, seus olhos se arregalando diante da demonstração inesperada dos materiais que ela pretende usar. Ele encara um dos fragmentos flutuantes, questionando sua natureza. Com um sorriso conhecedor, a bibliotecária identifica o objeto como um fragmento de um orbe de dragão, sua superfície escura brilhando com o poder latente que ela planeja aproveitar. Ela explica que mesmo um pequeno pedaço de tal orbe pode gerar uma energia imensa, tornando-o o núcleo perfeito para suas invenções. Com uma piscadela brincalhona, ela agradece pelo presente que ele forneceu, prometendo fazer um excelente uso do item em seus próximos projetos. O jovem sente uma onda de exaustão tomar conta dele enquanto a explicação técnica finalmente parece chegar ao fim. Ele espera que a palestra prolixa tenha terminado, oferecendo uma resposta educada, mas cansada, ao entusiasmo incansável dela. No entanto, seu alívio dura pouco quando ela começa outro pensamento, sinalizando que suas ideias estão longe de se esgotar. Ele suspira para si mesmo, resignando-se a ouvir apenas mais um pouco a brilhante, mas tagarela, estudiosa enquanto ela continua seu discurso. Ela continua sua explicação, as mãos movendo-se sobre uma grade cintilante de equações mágicas. Embora tivesse anteriormente descartado a lógica e a razão como incomodas, ela admite que elas têm uma vantagem distinta. Por exigirem uma construção rígida e precisa para funcionar, os feitiços resultantes possuem uma integridade estrutural que a magia pura não tem. Ele ouve atentamente, absorvendo as nuances técnicas de sua palestra. Ele pede um esclarecimento, perguntando se a fraqueza inerente do poder mágico significa que ele é mais propenso a colapsar ou quebrar sob pressão. Ela confirma sua suspeita com um aceno conciso e conhecedor. Ela então apresenta um cajado adornado com uma joia grande e brilhante para ilustrar seu próximo ponto. Ela explica que, ao ignorar estruturas lógicas complexas, ainda se pode alcançar efeitos significativos com feitiços simples. No entanto, essa simplicidade é uma necessidade para ferramentas mágicas, pois qualquer coisa mais complexa provavelmente faria o item se estilhaçar. Ela gesticula para um diagrama comparativo para finalizar a lição sobre produção. Embora a lógica e o poder sagrado sejam tecnicamente capazes de criar efeitos semelhantes, o custo absoluto de utilizar o poder sagrado torna impraticável para a produção em massa. O poder mágico, apesar de sua menor estabilidade e classificações de segurança, continua sendo a única opção viável para distribuição generalizada devido ao seu baixo custo. Ele solta um suspiro pesado, o peso da informação finalmente se assentando sobre ele.
Ele comenta que, se fossem forçados a depender do poder sagrado, ele não teria utilidade, e teriam que procurar a Santa Onini para obter assistência. Com um olhar cansado, mas agradecido, ele sugere que já aprenderam o suficiente por um dia e devem tirar um descanso merecido. Ela responde com um sorriso radiante e alegre que faz rugas nos cantos de seus olhos. Ela confessa que pode ter se empolgado com sua fala, mas a emoção do reencontro após tantos anos fez seu coração transbordar de uma felicidade que ela não conseguiu conter. Ele retribui o olhar e oferece um sorriso gentil e tranquilizador. Ele encontra conforto na felicidade dela, pensando que, enquanto ela estiver sorrindo, a longa jornada valeu a pena. No entanto, sua reflexão pacífica é interrompida quando um aroma estranho e acre chama sua atenção. Ele vira a cabeça bruscamente, as narinas dilatando-se enquanto tenta identificar a origem do cheiro. Ele pergunta se ela consegue sentir algo queimando, notando que a descarga mágica anterior não deveria ter deixado um odor esfumaçado tão persistente. Ela olha para ele, sua expressão mudando de alegria para uma confusão repentina. Ele aponta para o horizonte, onde uma coluna de fumaça espessa e escura começa a subir para o céu. Sua voz torna-se séria ao perceber que a fumaça vem da direção dos edifícios próximos. Ela segue o dedo dele, seus olhos se arregalando conforme a ficha cai sobre o que está vendo. Ela grita com uma voz aguda de terror repentino, as mãos voando para o rosto. A fumaça está subindo diretamente de sua oficina, o lugar onde todas as suas pesquisas e ferramentas são guardadas. Sem pensar duas vezes, a paz do reencontro é substituída pela necessidade desesperada de salvar seu sustento das chamas que avançam. Ela estala os dedos com um clique nítido e decisivo, tecendo instantaneamente um feitiço de deslocamento. Ao seu lado, Arsal se prepara enquanto o mundo ao redor dele se transforma em borrões verticais de luz, e o estalo das chamas próximas é momentaneamente abafado pelo zumbido repentino da magia enquanto são puxados pelo espaço. Eles reaparecem momentos depois, apenas para serem recebidos por uma parede de calor escaldante e o rugido ensurdecedor de um inferno. A oficina de pedra, outrora um santuário de conhecimento, foi transformada em uma carcaça de tijolos e argamassa envolta em violentas línguas de fogo alaranjadas. Arsal observa a devastação em total descrença, suas feições marcadas pela preocupação enquanto a luz bruxuleante do incêndio dança em seu rosto. Ele observava as grossas colunas de fumaça subindo ao longe, o cheiro de madeira queimada impregnando o ar. Ele se perguntava se aquilo era obra de um incêndio criminoso, talvez um fogo iniciado por magia maliciosa. Virando-se para sua companheira, ele sugeriu que apagassem as chamas, mas suas palavras foram interrompidas por gritos repentinos e frenéticos. Um grupo de homens armados surgiu em cena, suas vozes erguidas em um coro de acusações, chamando-a de bruxa. Ela olhou para trás com uma expressão calma, quase cansada, enquanto os soldados se aproximavam, suas lanças apontadas para ela. Eles se moviam com uma agressividade treinada, cercando a dupla em um círculo apertado de aço. Ele soltou um grunhido agudo de confusão e raiva, sua mão movendo-se instintivamente para sua arma enquanto encarava a linha hostil. Os soldados não mostravam sinais de hesitação, seus rostos fixos em uma determinação sombria. Enquanto ele se preparava para defendê-la, ela estendeu a mão, sua voz firme ao dizer para ele esperar. Ela insistiu que entendia a gravidade da situação e o motivo do incêndio, pedindo que ele contivesse seu ímpeto. Ela o encarou nos olhos, seu olhar inabalável enquanto pedia que ele confiasse nela para lidar com o confronto. Apesar de sua preocupação, ele recuou, observando enquanto ela começava a canalizar seu poder, o ar ao seu redor começando a vibrar com energia latente. Uma onda súbita e avassaladora de força irrompeu dela, varrendo as fileiras dos guardas como um golpe físico. Eles arfaram e recuaram, suas formações quebrando enquanto a pura pressão de sua magia os forçava a cair de joelhos. Com os soldados incapacitados e gemendo no chão, ela olhou para eles com uma mistura de decepção e severidade. Ela os repreendeu por sua imprudência, explicando que o próprio fogo que eles atearam havia destruído os medicamentos e poções vitais que ela estava preparando para o próprio benefício deles. Ela falou sobre a vasta coleção de conhecimento guardada nas profundezas, um legado deixado por estudiosos que dedicaram suas vidas a um futuro melhor. Sua voz carregava uma ressonância profunda enquanto explicava que a pesquisa deles era um farol de esperança, meticulosamente elaborada para garantir que a luz do progresso nunca se apagasse. Ela olhou para os homens caídos uma última vez, com o coração pesado pela percepção de que eles haviam queimado a própria esperança destinada a eles. Os soldados jaziam derrotados na terra, o silêncio do pós-confronto pontuado apenas pelo estalar do fogo distante que morria. Ela permanece em pé entre a fumaça, com a voz fria ao lembrar aos homens caídos que o conhecimento que eles incineraram valia 10.000 vidas. Ela se inclina mais perto, exigindo saber quem autorizou essa destruição sem sentido, alertando que sua paciência tem limites. Ela explica calmamente a eficiência horrível de alternar entre feitiços destrutivos e magia de cura para garantir que eles permaneçam conscientes durante cada momento do interrogatório. Sua ameaça quebra a determinação do soldado líder, cujos gritos ecoam pelas ruínas enquanto ele percebe a profundidade do poder que provocou. Ele confessa ofegante, alegando que estavam apenas seguindo as ordens da rainha Morgana, que a rotulou como uma bruxa traidora escondida na biblioteca. Ao ouvir isso, o herói e seus companheiros dão um passo à frente, com expressões sombrias enquanto processam a revelação de que a coroa declarou oficialmente sua aliada como inimiga do Estado. Ele decide que a única maneira de esclarecer as coisas é confrontar a fonte dessas mentiras diretamente, embora o peso da situação claramente o perturbe. Ele fica chocado com a percepção de que a propaganda da rainha é ainda mais insidiosa do que temia, pois ela enquadrou o reencontro com seus velhos amigos como uma conspiração. Ele fica ainda mais perplexo com
com a afirmação absurda de que busca a conquista do mundo, uma noção tão distante de suas intenções que o deixa momentaneamente sem palavras. Finalmente, ele só consegue segurar a cabeça em frustração, percebendo que os boatos espalhados pela corte transformaram sua própria existência em um catalisador para o conflito. Ele percebe que um confronto com a rainha é inevitável. Voltando-se para sua companheira, ele sugere que se movam rapidamente em direção ao castelo, instando os guardas caídos a se levantarem, se puderem, enquanto se prepara para a tempestade que se aproxima. Apesar do perigo, ele insiste que os outros fiquem para trás por sua própria segurança. Com um movimento rápido, ele libera uma onda de energia mágica que varre os guardas restantes, pegando-os completamente desprevenidos. O impacto é imediato e avassalador. Um guarda mal tem tempo de arquejar antes que a força do feitiço dobre seus joelhos, seu corpo tremendo sob a pressão repentina e esmagadora. Enquanto os soldados caem no chão, inconscientes, o caminho à frente finalmente se abre. Ele e sua aliada não perdem tempo, passando por cima dos homens caídos e avançando para o coração da fortaleza inimiga. A chegada deles não passa despercebida, pois o toque estridente e rítmico dos sinos de alarme começa a ecoar pelos pátios do palácio. O som é ensurdecedor, sinalizando que toda a guarnição foi alertada sobre sua presença. Ele faz uma pausa por um momento, observando o estado de alerta intensificado. Ele pergunta à sua companheira o que devem fazer, notando que a segurança ao redor dos aposentos da rainha provavelmente será impenetrável a este ritmo. Ela olha para ele com um olhar firme e inabalável. Sua expressão é de confiança silenciosa, lembrando de que a missão deles permanece inalterada, independentemente dos obstáculos em seu caminho. Essa determinação traz de volta memórias de seus dias de juventude, quando partiram pela primeira vez para derrotar o Rei Demônio. Mesmo naquela época, ele fora quem insistira que eles simplesmente continuassem avançando, não importa quão impossíveis as chances parecessem. Um pequeno sorriso cúmplice toca os lábios dela enquanto reflete sobre o quão pouco ele mudou ao longo dos anos. Com um comentário leve sobre sua natureza teimosa, ela sinaliza que está pronta para seguir sua liderança mais uma vez. Eles finalmente alcançam as enormes e ornamentadas portas do santuário interno, onde um novo esquadrão de guardas está de prontidão. Ele anuncia a chegada deles com um grito e, com um aceno compartilhado de determinação, eles se preparam para romper a última linha de defesa. Ele descarta a situação atual da batalha como insignificante, concentrando-se apenas no caminho à frente. Ao seu lado, a mulher com marcas de nuvens nas bochechas observa sua determinação, questionando por que os guardas continuam a se opor a eles, apesar da futilidade de seus esforços. Ela sorri gentilmente, lembrando de que, embora um século tenha se passado desde que o lendário mago Demônio Azul derrotou o Rei Demônio, apenas 10 anos se passaram para eles. Para o mundo, eles são figuras do passado, quase míticas, o que explica por que os guardas não os reconhecem. Passando pelos soldados caídos que aturam o corredor ornamentado, ele se pergunta em voz alta onde a rainha poderia estar se escondendo. O silêncio do palácio, quebrado apenas por seus passos, ressalta a facilidade com que penetraram no santuário interno. Parando junto a uma janela, ele contempla os picos distantes e irregulares conhecidos como as Montanhas do Fim. Ele sugere à sua companheira que, assim que este conflito for resolvido, eles deveriam visitar os pontos turísticos escondidos naquelas altitudes. Retomando a marcha, ela pergunta se ele realmente sabe o caminho para o alvo. Ele raciocina que, simplesmente indo em direção às áreas com a maior concentração de guardas, eles inevitavelmente encontrarão a localização da rainha. De repente, ele para, seus sentidos se aguçando ao detectar uma presença poderosa por perto. Ele aponta para um pilar de pedra maciço, certo de que o caminho para o objetivo deles está logo além dele. Com um empurrão vigoroso, eles irrompem pelo último conjunto de portas duplas, pegando os guardas restantes de surpresa. A madeira pesada bate contra as paredes, anunciando sua chegada ao coração do palácio. Entrando na vasta e ensolarada sala de audiências, ele se depara com um corredor de soldados armados alinhados sob lustres cintilantes. Na extremidade oposta do salão, figuras de autoridade esperam em um estrado elevado. Ela dá um passo à frente com uma graça composta, oferecendo uma saudação formal como se fossem convidados esperados, e não intrusos. Seu comportamento calmo contrasta fortemente com a tensão que emana dos guardas ao redor. Diante deles estão os governantes do reino, o rei Drake e a formidável rainha Morgana. Ele os encara, sua expressão endurecendo ao finalmente confrontar os arquitetos do estado atual do reino. Ele congelou quando seu olhar se fixou em um detalhe específico do traje da rainha. Enquanto ela permanecia diante dele com os braços cruzados em uma demonstração de desafio real, um brilho de prata vindo de sua orelha capturou a luz. Era um brinco em forma de estrela de 4 pontas, com uma lua crescente no centro, um símbolo que ele reconheceu instantaneamente. A ficha caiu como um golpe físico, seus olhos se arregalando em descrença enquanto ele encarava a joia que não deveria estar ali. Eles entram no grande salão, o vasto espaço ecoando com seus passos enquanto se aproximam do estrado real onde o rei e a rainha os aguardam sob o olhar atento da guarda do palácio. O rei os recebe calorosamente, reconhecendo sua chegada como a heroína do cajado, enquanto a jovem com as marcas de nuvens assume seu lugar com uma graça serena que parece inquietar o ambiente. Ele estreita os olhos, fixando o olhar no brinco da rainha. É um design que ele reconhece muito bem, idêntico aos usados pelo rei caído e pelo guerreiro arrogante de seu passado, sugerindo um fio oculto conectando
representando esses governantes díspares. O rei começa oferecendo um pedido de desculpas sincero, sua voz pesada com o peso dos eventos recentes enquanto se dirige aos viajantes que vieram de tão longe para buscar uma audiência. De repente, a rainha explode em fúria, apontando um dedo trêmulo para a jovem e rotulando-a de bruxa traidora, uma acusação afiada que corta a tentativa de diplomacia do rei e deixa a sala em um silêncio atordoado. Ela encara o olhar venenoso da rainha com uma expressão de confusão genuína, questionando o significado de tal título, apenas para ser recebida com ainda mais desdém enquanto a rainha exige saber como uma mera plebeia ousa falar em sua presença. Ele observa a troca em silêncio, notando a semelhança impressionante entre o comportamento altivo da rainha e a arrogância fria que testemunhou no reino anterior, confirmando suas suspeitas de que uma conspiração maior está em jogo. A paciência do rei finalmente se esgota, e ele ruge para que a rainha se retire e permaneça em silêncio, seu súbito surto de autoridade deixando-a atordoada e momentaneamente sem palavras. Ele então se volta para o grupo e faz uma reverência profunda, um ato de profunda humildade para um monarca, enquanto assume total responsabilidade pelos surtos de sua esposa e promete que a coroa fornecerá compensação total por qualquer angústia causada. Parado diante deles com uma expressão cansada, ele admite que até um rei tem limites para seu poder e segredos que é obrigado a guardar, deixando os viajantes com mais perguntas do que respostas sobre a verdadeira natureza da corte real. Ele mantém um silêncio pesado por um momento, o peso de sua admissão anterior pairando no ar enquanto a jovem maga e o herói observam em um choque de descrença. Ele continua sua explicação, com o olhar fixo no jovem, que internamente se questiona por que tal revelação está sendo trazida à tona neste exato momento. Ele detalha que um relatório diplomático chegou naquela mesma manhã, trazendo a notícia de que o herói da lâmina de prata havia sido marcado como traidor e exilado, acompanhado por um aviso severo do reino de Saint Mirigal. O jovem herói fica visivelmente abalado com essa notícia, especialmente quando o monarca acrescenta que abrigá-lo agora é visto como uma declaração direta de guerra contra o Estado. O monarca explica que, enquanto o conselho debatia sua resposta ao aviso, a rainha tomou as rédeas da situação, mobilizando os militares sob o pretexto de uma emergência nacional. A jovem maga começa a juntar as peças da lógica da rainha, percebendo que sua própria rotulação como bruxa foi provavelmente um movimento calculado para atingir qualquer pessoa associada ao herói exilado. Seus olhos se estreitam com uma fúria fria e latente enquanto ela jura responsabilizar a rainha pela calúnia, a intensidade de sua magia fazendo o próprio ar da sala esfriar. O rei volta sua atenção para o assunto principal, dirigindo-se diretamente ao jovem para confirmar um último e devastador boato. Ele pergunta a queima-roupa se os boatos são verdadeiros, que o antigo herói abandonou seu caminho para buscar a dominação mundial como um novo rei demônio. O jovem só consegue retribuir o olhar com uma descrença enojada diante do absurdo da afirmação, enquanto o rei pondera que, se tal ameaça fosse real, as ações precipitadas da rainha poderiam ser vistas como uma necessidade desesperada. Ele mantém um tom respeitoso, dirigindo-se ao rei e negando qualquer má intenção, mas as acusações da rainha de que ele é uma criança demônio que trará ruína ao país cortam o ar. Ele permanece composto mesmo quando a rainha recua em choque, seu rosto se contorcendo de indignação com a mera menção de uma bruxa dentro dos salões reais. Sua companheira, a maga marcada, dá um passo à frente no centro do salão, seu longo cabelo começando a flutuar enquanto seu poder latente se agita em resposta ao insulto. Ela fala com uma intensidade fria e comedida, questionando se eles realmente entendem o peso de suas palavras quando rotulam uma praticante das artes místicas como uma bruxa, um termo que deprecia todo o trabalho de sua vida. Em resposta à sua crescente ira, um calafrio repentino toma conta da sala, e fragmentos irregulares de gelo começam a brotar do chão, fazendo com que os guardas ao redor recuem aterrorizados enquanto a temperatura despenca. A maga agora se senta majestosamente em meio à paisagem congelada que criou, sua voz ecoando com uma calma arrepiante enquanto sugere que, se eles estão tão decididos ao conflito, devem se preparar para as consequências de enfrentar uma verdadeira mestre da magia. Vendo sua demonstração de poder, o rei imediatamente abandona sua dignidade real, curvando-se profundamente e gaguejando desculpas desesperadas para acalmá-la antes que todo o palácio seja consumido pela geada. Seu companheiro se aproxima dela, colocando a mão perto dela para pedir contenção, enquanto o rei continua a implorar por misericórdia, insistindo que nenhum mal foi pretendido contra a estimada maga ou seu grupo. Ela permanece indiferente aos apelos frenéticos, seu olhar fixo na realeza enquanto reflete sobre a natureza vazia de suas desculpas depois de terem caluniado tão casualmente seus companheiros e seu ofício. A sala do trono é finalmente transformada em uma tumba de gelo, deixando os guardas imobilizados e o casal real tremendo diante do peso de sua autoridade, um lembrete gritante do poder que eles ousaram insultar. Ela permanece em silêncio enquanto a tensão na sala começa a baixar, seu olhar fixo no horizonte até que o jovem herói chama seu nome. Ele se aproxima, com uma expressão que mistura preocupação e alívio, precisando confirmar uma última coisa. Por causa do imenso poder que ela acabou de liberar, ele pergunta se ela ainda é ela mesma, cauteloso com a energia sombria que parece se agarrar a ela como um manto. Ela permanece no topo de sua criação congelada, cercada por resquícios de magia que se dissipam lentamente no ar frio. Em resposta à pergunta dele, ela faz uma pausa, seus olhos se arregalando enquanto considera verdadeiramente o peso da magia que comandou. O silêncio entre eles se prolonga, preenchido apenas pelo estalo suave do gelo. Momentos depois, a adrenalina desaparece, deixando-a prostrada na borda do trono de gelo, com a respiração pesada e uma expressão atordoada. Ele a observa de perto, notando o preço que a demonstração de poder cobrou de seu pequeno corpo. O guerreiro então baixa a voz, oferecendo um pedido de desculpas sincero seguido por um agradecimento silencioso por sua intervenção. Ela permanece sentada de costas para ele, seu longo cabelo escuro caindo em cascata enquanto absorve a gratidão dele em silêncio. À medida que a geada mágica começa a recuar, o rei se aproxima da dupla, sua postura não sendo mais ameaçadora, mas cansada.
Ela se levanta, a plataforma flutuante desaparecendo enquanto a ordem natural da sala do trono é lentamente restaurada. Enquanto esperam que a corte recupere a compostura, ele não consegue evitar de repreendê-la por sua imprudência, lembrando-a do perigo em que ela se colocou. Ela bufa de irritação, virando o rosto enquanto resmunga que já havia se desculpado e agradecido. Mudando seu foco para o monarca, o herói faz uma reverência profunda, expressando sua gratidão pela misericórdia do rei e pela chance de resolver o conflito. O rei gesticula para que ele se levante, sua voz calma ao reconhecer a gravidade da situação que acabaram de sobreviver. Ele continua tratando as ações da rainha como um grave mal-entendido, prometendo que a coroa assumirá total responsabilidade pela destruição da oficina. Ela ouve o decreto do rei, sua expressão neutra enquanto o cenário político muda sob seus pés. Enquanto isso, a rainha explode em um acesso de raiva, sua voz ecoando pelo salão enquanto se recusa a aceitar as concessões do rei. Seu rosto está contorcido de fúria, um contraste nítido com a calma comedida que o rei tenta manter. Ela não consegue entender por que seu marido se rebaixaria diante de uma rebelde comum, sua voz transbordando veneno ao rotular a garota como uma bruxa. Arsal observa a cena, com o senho franzido diante da hostilidade implacável da rainha. Desviando sua atenção da briga real, ele se inclina para sussurrar para Emrys, seus olhos se estreitando ao captar um brilho na joia da rainha. Ele se pergunta em voz alta se aquele brinco específico poderia ser a fonte da tensão não natural. Ele continua seu raciocínio, sugerindo que a rainha pode estar sob algum tipo de controle externo, notando a semelhança sinistra com as circunstâncias que cercaram seu próprio exílio anos atrás. Emrys escuta atentamente, sua expressão mudando para uma de cálculo profundo. Ela admite que, embora não detecte nenhuma aura mágica óbvia ou lógica vinda do acessório, a teoria faz sentido. Isso explicaria o comportamento errático e extremo da rainha. Com uma mudança súbita e lúdica em seu comportamento, ela chama o casal real, interrompendo as tentativas de diplomacia do rei. Enquanto o rei começa a oferecer outro pedido de desculpas pelo surto de sua esposa, ela o interrompe, seu olhar fixo na rainha enquanto oferece um elogio aparentemente inocente à escolha de joias da mulher. Ela então faz um pedido surpreendente, perguntando se a rainha estaria disposta a abrir mão do brinco como um gesto de desculpas pelos eventos do dia. Ao lado dela, Arsal só consegue observar em silêncio, atônito com tamanha audácia. A reação é instantânea e explosiva, com a rainha recuando e gritando sua recusa, seu rosto contorcido por uma possessividade súbita e desesperada. Sua máscara lúdica cai, substituída por uma intensidade arrepiante enquanto pequenas chamas dançam em seus dedos. Ela questiona a recusa, sua voz caindo para um tom baixo e perigoso enquanto pergunta se eles prefeririam que ela queimasse o castelo inteiro. O rei fica tremendo, suor frio escorrendo por sua testa ao perceber a gravidade da ameaça. Diante dele, a jovem maga mantém sua posição, sua exigência pairando no ar como uma sentença de morte. Ela reconhece que há coisas que pode e não pode dizer, mas sua determinação é clara. Arsal a observa atentamente, percebendo que seu ultimato não foi um mero blefe, mas um movimento calculado. Ela cumpre sua palavra, invocando um vórtice de chamas em suas palmas enquanto os guardas próximos sacam suas armas em uma tentativa fútil de intimidação. Ela faz um comentário descontraído sobre não ter a intenção de tirar vidas, mas seus olhos permanecem afiados enquanto ela olha para seu companheiro, garantindo que ele entenda a gravidade do que está prestes a acontecer. A rainha explode em fúria, chamando-a de bruxa rebelde e ordenando sua execução imediata, enquanto a maga permanece imperturbável, admirando calmamente a vista da cordilheira distante através da enorme janela. Ela grita por silêncio, seu rosto contorcido de raiva enquanto exige o fim da insolência, enquanto o rei observa com uma mistura de medo e desamparo. Enquanto isso, a maga se prepara para demonstrar a verdadeira extensão de seu poder, decidindo que uma lição visual é necessária para aqueles que se recusam a ouvir a razão. Ela foca sua energia, estendendo a mão em direção ao horizonte enquanto o ar começa a estalar com a densidade pura de sua mana. A realeza e seus guardas ficam paralisados de terror, seus olhos arregalados enquanto testemunham a escala aterrorizante da magia sendo reunida diante deles. O impacto é instantâneo, uma erupção cataclísmica que estilhaça o pico da montanha distante, enviando um pilar de luz e destroços para o alto do céu. Ele olha incrédulo para a destruição, sua respiração falhando ao perceber a verdadeira natureza do poder que sua companheira possui, enquanto os guardas atrás dele tremem em silêncio. Ele observou em silêncio atônito enquanto a poeira baixava, revelando o impossível. Um túnel imenso e perfeitamente circular havia sido aberto bem no coração da cordilheira distante. A magnitude da destruição deixou os espectadores sem fôlego, com o estrondo do impacto ainda ecoando pelo ar. Eles estão diante dos destroços da ponte, com a poeira ainda baixando após a destruição. Nina estende os braços, sentindo um alívio catártico ao declarar o quanto se sente revigorada. Arsal, no entanto, a observa com uma mistura de descrença e frustração, notando que, embora pretendessem causar um golpe econômico ao destruir um ponto turístico, acabaram criando um novo sem querer. Ele suspira, incapaz de compartilhar plenamente o entusiasmo dela, dado o dano colateral. Nini tenta ignorar, sugerindo que, desde que o resultado final seja positivo, isso não deveria importar. Ela ressalta que, como ambos destruíram o castelo e a ponte, são igualmente culpados, não deixando espaço para que ele reclame. Ela continua sua defesa leve, mas o peso de suas ações ainda paira no ar. Arsal permanece em silêncio, com o olhar fixo nela enquanto processa o caminho caótico que tomaram. De repente, uma presença familiar envolta em sombras se manifesta diante deles. A figura encapuzada ergue-se imponente, com sua forma envolta em um tecido pesado e escuro que parece engolir a luz. Arsal e Nini congelam, com a atenção imediatamente capturada por essa chegada inesperada. A figura começa a falar, com a voz calma e desprovida de emoção.
Eles explicam que, para simplificar, descenderam de uma dimensão superior para intervir no estado atual das coisas. Ele encara o ser enigmático, incapaz de sentir sequer um lampejo de energia mágica ou presença vindo dele. Em sua mente, ele recorda o comportamento errático do rei Drake, perguntando-se se a influência desta figura foi a causa oculta por trás da súbita queda do monarca na loucura. Sua suspeita é confirmada ao focar em um brinco em forma de estrela, uma ferramenta de manipulação mental. Ele percebe que esta figura era quem puxava as cordas, controlando as mentes de pessoas como Gelcarda e Valtor para semear discórdia e desprezo. Ele exige saber o propósito por trás de um plano tão convoluto. A figura encapuzada permanece imóvel, oferecendo-se para explicar seus motivos como uma recompensa por Arsal finalmente ter notado sua presença. Eles revelam uma verdade arrepiante. Seu objetivo é eliminar os 4 heróis que outrora derrotaram o Rei Demônio, ou pelo menos afastá-los da humanidade. Visando especificamente Arsal, eles afirmam que ele está tentando se tornar um novo rei demônio empenhado na conquista do mundo e, portanto, deve ser detido. Ele só consegue ouvir em silêncio sombrio enquanto a figura afirma sua autoridade como um ser de um plano superior. O peso desta revelação se instala sobre a clareira, marcando o início de um confronto muito mais perigoso do que qualquer outro que já enfrentara. Ele ouve enquanto Nini questiona a figura encapuzada, imaginando se foi ela quem convocou os heróis para o castelo antes mesmo do rei demônio ser derrotado. Emrys acrescenta que suas próprias memórias do tempo antes de chegar a este mundo são, na melhor das hipóteses, nebulosas, lembrando-se apenas vagamente de que não eram originalmente daqui. Continuando o pensamento, ela sugere que alguém, ou algo, deve ter reunido todos eles. Arsal permanece em silêncio, sua mente correndo enquanto processa as implicações de seu passado compartilhado e fragmentado. De repente, uma centelha de memória surge em sua mente. Ele encara sua mão enluvada, a sensação de um momento há muito esquecido começando a vir à tona enquanto percebe a verdade de sua situação. Ele volta seu olhar para a figura enigmática, declarando que também tem memórias de ter sido convocado de outro mundo. Ele exige saber se a figura foi a arquiteta de sua chegada e, se sim, por que parece tão descontente com o resultado agora? Em resposta, a figura não oferece nada além de um sorriso gélido e invisível sob as profundezas do capuz, uma confirmação silenciosa de sua intenção maliciosa. Com um movimento súbito e violento, a figura ataca, manifestando uma energia escura e rodopiante ao seu redor. Ela fala de Arsal como uma mancha neste mundo belo e puro, uma irregularidade que deve ser expurgada. A rapidez do assalto os pega desprevenidos, e ele ruge para que seus companheiros fujam enquanto o poder sombrio avança em direção a eles. Nini grita em alarme, a força do ataque ameaçando sobrepujar a todos. Ele luta para acompanhar os movimentos frenéticos da figura, percebendo com um sobressalto de pavor que essa velocidade está muito além de qualquer coisa que um humano deveria ser capaz. Vendo o perigo, ela dá um passo à frente, sua expressão endurecendo com uma nova determinação. Ela brande um fragmento escuro e irregular, sua voz fria enquanto diz à figura que, se desejam rotulá-la como uma bruxa, ela mostrará exatamente o que isso significa. Ela então libera uma onda cataclísmica de poder, a pura força do fragmento do rei demônio irrompendo de sua mão. Arsal observa em choque enquanto ela promete acabar com a ameaça ali mesmo, sua magia rasgando o ar em direção ao inimigo. Ela despeja cada grama de seu ser no ataque, o ar estalando com a intensidade pura do fragmento do rei demônio. A figura encapuzada, envolta no vórtice rodopiante de sua magia, apenas ri, comentando sobre a escala impressionante de seu poder, mesmo enquanto a energia ameaça consumi-lo. Ele permanece estranhamente calmo dentro da tempestade, sua voz cortando o rugido da magia para perguntar se ela já considerou as consequências de tal poder ser voltado contra quem o impunha. De repente, a maré de energia recua. Com um surto violento, a figura encapuzada desvia a massiva onda mágica, enviando uma onda de choque pela clareira enquanto ele emerge ileso da fumaça que se dissipa. O contra-ataque é devastador, lançando a jovem para trás com uma força avassaladora. Seus pertences se espalham pelo chão enquanto ela desaba, um gemido de dor escapando de seus lábios. Ao vê-la cair, o herói de cabelos prateados corre para o seu lado, sua voz carregada de preocupação. Ela mal consegue sussurrar uma resposta, suas forças totalmente esgotadas enquanto menciona a necessidade desesperada de recuperar sua mana exaurida. O adversário paira sobre eles, sua postura zombeteira. Ele desdenha dos esforços dela, notando com decepção que mesmo a aclamada maga do Azur é, em última análise, insignificante diante de seu poder. Em resposta, o jovem guerreiro se mantém firme, seus olhos brilhando com uma nova desafiança. A figura encapuzado reconhece, chamando-o pelo título de herói da lâmina prateada e questionando se ele oferecerá um desafio maior do que sua companheira caída. Este caos atual traz de volta memórias amargas da corte real, onde o herói uma vez esteve diante do rei e do jovem príncipe. Ele reflete sobre como as maquinações de seus inimigos transformaram o mundo deles em uma bagunça ruinosa. Em outro lugar, um viajante experiente senta-se em silêncio sombrio, sua refeição esquecida enquanto pondera sobre as falhas da alta liderança. Ele se pergunta se o alto chanceler poderia ter evitado a tragédia que agora se desenrola. O peso dessas falhas é visível nos restos em chamas de uma biblioteca, onde o conhecimento é consumido pelas chamas. A falta de sentido do ataque paira no ar, um testemunho de um conflito movido por motivos que permanecem envoltos em sombras. O jovem guerreiro aperta o punho, seus olhos brilhando com uma fúria contida enquanto questiona o que esses invasores pensam do mundo e de seu povo. Ele declara solenemente que tamanha arrogância não será perdoada, sua voz tremendo com o peso de sua determinação. Do outro lado do salão, a figura encapuzada permanece imóvel, observando enquanto Nini luta para se recuperar em meio aos resquícios da energia mágica que ainda gira ao seu redor. Ele subitamente avança, sua voz ecoando pela câmara ao invocar o título do herói,
com sua lâmina brilhando sob a luz fraca enquanto ele encurta a distância em um borrão de movimento. Com um olhar feroz, ele avisa ao oponente para não subestimar a determinação daqueles que foram desprezados, seu rosto fixo em uma máscara de desafio absoluto. O guerreiro desfere uma série de ataques rápidos, mas a figura encapuzada desvia de cada um com uma precisão quase casual, enquanto o som do metal colidindo ressoa pelo grande corredor. Ele para bruscamente, ofegante, ao perceber que seu adversário desapareceu nas sombras, deixando o longo corredor estranhamente silencioso mais uma vez. Caindo de joelhos para recuperar o fôlego, ele é abordado por Nini, que pergunta freneticamente se ele está bem. Ele a tranquiliza, dizendo que conseguiu repelir a ameaça, embora sua voz denuncie o profundo cansaço. No alto do salão opulento, a voz do intruso ecoa uma última vez, anunciando uma retirada temporária enquanto desaparece na distância, deixando os lustres balançando após sua partida. Eles permanecem juntos após o confronto, com Nini olhando para o espaço vazio onde o inimigo estava, enquanto ele observa sombriamente que seus caminhos estão destinados a se cruzar novamente em um futuro próximo. As pesadas portas se abrem com a chegada do Rei Drake e sua comitiva, que expressa alívio pela segurança deles e imediatamente começa a planejar a restauração urgente da oficina danificada. Ele escuta enquanto a jovem de Maria Chiquinhas faz uma declaração surpreendente. Ela está deixando o reino. O jovem herói apenas olha com incredulidade, boquiaberto com a subitaneidade da decisão dela. Ele reconhece que, devido à hostilidade persistente da rainha, mesmo que a oficina fosse reconstruída, não haveria paz para ela ali. Ela concorda solenemente, reconhecendo que sua presença apenas alimenta a tensão na corte. Seu rosto cai, marcado por uma mistura de arrependimento e resignação enquanto a observa se preparar para partir. Ele permanece em silêncio, incapaz de encontrar as palavras para pedir que ela fique em um ambiente tão tóxico. Depois que ela oferece uma última e respeitosa reverência a ele, ela se vira para sair, seus longos cabelos balançando com o movimento. Observando de lado, o herói da lâmina prateada oferece um pequeno sorriso cúmplice, talvez sentindo que este não é um adeus definitivo. Momentos depois, enquanto caminham pelos jardins do palácio, o jovem herói nota a expressão sombria dela e pergunta o que a está perturbando. Ela permanece quieta, perdida no peso da transição. Enquanto caminham, ele reflete sobre a gentileza incomum do rei, percebendo que ela brotou da empatia de um pai por seu próprio filho. Ele entende agora que o apoio do rei foi uma rebelião silenciosa contra a frieza da rainha. De repente, ela pula em seu enorme tomo flutuante e olha para trás com um brilho travesso nos olhos. Ela pergunta para onde a jornada deles os levará em seguida, pegando-o desprevenido. Percebendo que ela pretende acompanhá-lo totalmente, ele questiona se ela tem certeza sobre viajarem juntos. Eles concordam que, como ambos estão investigando as misteriosas figuras de manto, permanecer juntos é o caminho mais seguro e lógico a seguir. Ele admite que, na verdade, ainda não planejou o próximo destino. Com um olhar encabulado, sugere que passem alguns dias apenas passeando e aproveitando o reino antes de partirem para o desconhecido. Ela irradia alegria com a sugestão, seus olhos brilhando de entusiasmo com a perspectiva de uma aventura despreocupada. Ele não consegue evitar sorrir de volta, aliviado ao ver o ânimo dela revigorado enquanto se preparam para deixar o palácio para trás.